Hoje eu quero falar com você que literalmente gosta e acredita que a comunicação pode realmente não só salvar vidas, mas gerar ótimos resultados. Por isso, eu estou aqui hoje com duas pessoas que vão me acompanhar nesse trajeto, dizer que vão fazer perguntas bem fáceis para mim, e isso vai ser bem tranquilo. Portanto, estarei com Thiago e Tauan ao vivo no Pé na Areia. Isso que é introdução, gente. Quando a gente fala de voz, depois dessa bela introdução do Ricardo, a gente ouve essa voz de gralha, eu e o Tauan temos uma grande dificuldade com o fono. Então, é um grande prazer estar te recebendo, Ricardo. O Ricardo, ele tem um currículo muito extenso, principalmente nessa questão de comunicação, usar a voz, mas principalmente identificar também as pessoas e o comportamento através do que elas dizem, né? De repente, o Ricardo pode explicar um pouquinho como é que funciona esse trabalho dele, no geral, para a galera entender toda essa engenharia social através da tua voz. Essa é uma coisa interessante. Todo mundo pensa que... fala assim, pô, Ricardo, você já nasceu assim, né? Na verdade, não. Eu acredito que todos nós nos moldamos dentro de uma necessidade, seja ela qual for. Não importa o que você tenha sido. Tem alguma coisa dentro de você que faz você explorar uma realização ou uma solução de alguma coisa porque havia alguma dificuldade. Você olha, por exemplo, você vai para a fotografia de alguma forma, sim, de primeiro plano. Você vai lá para, por exemplo, a arquitetura. Às vezes, isso é só uma ferramenta que vocês utilizaram. Mas, no fundo, foi alguma necessidade do que vocês enxergavam que poderiam ser consertado ou poderia ser ajustado. Que a lente pudesse interpretar e enxergar alguma coisa no outro que não podia nem sempre ser mostrada. Que uma pose, que um sorriso, que um olhar pudesse revelar uma identidade de alguma marca, produto, ou até mesmo uma identidade daquele indivíduo como um todo. Você, por exemplo, quando você olha, falando sobre a parte de arquitetura, você olha para aquele lugar, e todo mundo sabe disso, um arquiteto consegue fazer um espaço, que é um cubículo, se tornar uma mansão. A gente não entende como fazem, mas fazem milagres, porque sabem realmente não só medidas, mas sabem literalmente encaixar e entender como que eu posso aproveitar, um aproveitamento melhor desse espaço. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tinha má dicção, má articulação, má entonação, desvio de septo. E eu sou uma pessoa tímida. Tímido, introspectivo e introvertido. Até diagnosticado com fobia social. Então, o que aconteceu aí? Cara, como que eu vou poder trabalhar com uma coisa que eu amo? Eu ficava ouvindo rádio, gente. Parecia que eu estava assistindo. Eu ficava olhando pro rádio, sabe? Cara, eu suspirava aquele negócio. E como que alguém como eu vai poder fazer isso? Então, eu tive que treinar muito. E eu treinei muito. Eu era aquele menino que passava assim, tava lá assim, passava um outdoor e eu ficava fazendo os comerciais, entendeu? Sim. Tava lá passando, quanto é escrito ali? Pé na areia. A locução, no caso. Aí eu ficava falando, pé na areia. E meu sonho era trabalhar no rádio. Com 12 Sim. anos eu comecei. E foi uma experiência muito divertida. Deixa eu perguntar, tu começou com 12 anos, mas em que cidade? Sertãozinho, interior de São Paulo. São Paulo. Tu é paulista, então? Sou sertanesino mesmo. Sertanesino, na verdade. Aquele sertanesino. Da Gema. Pé vermelho? Era corintiano ou não? Corintiano. Oh, graças a Deus. Corinthians. Tamo junto. Você não é corintiano? Não, eu sou gremista. Sou do Rio Grande do Sul. Até o final a gente conversa. Vai rolar um convencimento. Poder da mente. Não, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que você torce para um grande time. O Grêmio. Claro, o Grêmio é um ótimo. É o imortal, né? Não, com certeza. Eu acredito que é um time que é grande, todo mundo reconhece. Sim. No Rio Grande do Sul, né? O Inter tem... O Inter só pode competir com um time grande para se sentir grande. E o Grêmio só pode competir com um time grande como o Inter para se sentir grande. Sim, entendi. Quando vocês jogam com o Corinthians, vocês se sentem grande pra caramba, né? Exatamente. Entendi. Então... Brincadeira. Não, tranquilo. Então tu é de Sertãozinho e tu veio pra Floripa em que momento? Ou como é que foi a tua migração? Como é que foi a tua timeline? Tu saiu pra outros lugares? Como é que foi? Isso é uma coisa legal a gente falar de pé na areia, né? Porque tem uma coisa que é muito legal. A primeira vez que eu pisei na areia foi em Santos. Eu tinha 9 anos. Eu ia fazer 10 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, tá? Tava um dia muito feio. E eu falei, poxa vida, nunca vi na praia, hoje não vai vir na praia, né? E depois eu só encontrei a praia de verdade, que foi em Floripa, anos depois. Na verdade,
praticamente 11 anos depois. Caraca. E aí eu vim morar em Floripa. Na verdade, eu vim para participar... Na verdade, eu vim para passar umas férias, porque eu tinha passado por um momento muito difícil. Sim. E aí, depois, eu acabei conhecendo algumas pessoas, e um amigo falou, cara, meu amigo vai abrir uma rádio. Na época, era uma rádio que tinha aqui, Sim. que era nos ingleses. Sério? Caraca. E aí, ele falou assim, cara, você ajuda a gente a montar a rádio? Ah, eu ajudo a montar a rádio. Eu ajudo a montar e depois eu vou embora. Então, vocês me pagam para poder fazer isso, depois eu vou embora. Acabou, cara, que eu me apaixonei por esse lugar. Vou fazer 20 anos na ilha. Cara. Legal. 20 anos na ilha. Eu tô Você é fechando 20 agora. Casado, filhos. Casado com uma argentina. Caraca. Você vê, né? É que é quase Nem raro, tem argentino não aqui. tem argentino Não, aqui é no norte mesmo, Canas Vieiras, você quer ver. vai ter que trabalhar muito pra Um achar. dia, do nada, eu encontro alguém falando em espanhol. E eu falei assim, é bem potente, né? Vou botar em milagre dia, foi esse? vou colocar meu espanhol em dia. La garantia Pior, sou eu. não sabia nem falar espanhol. Quando eu conheci minha esposa, a gente falava... Faz 16 anos isso. Sim. E a gente falava misturado, que era uma loucura. Eu falava inglês misturado com português, que ficava em espanhol. Eu acho isso tão e curioso. dava até quase chinês. Eu conheci uma família, até ela participou daquele... não vou lembrar qual foi desses episódios de tipo Masterchef. Sei. A Heaven, não sei se vocês já viram ela. Bom, a família dela, o pai é português, a mãe é francesa, e eles entre si só se falam em inglês. E é muito curioso que tu tá falando com ela em português, aí do nada tu fala em inglês, ela não percebe que tu falou, porque o cérebro já... Não dá. Cara, é bizarro. Porque E às vezes você ouve em português e responde em inglês. Sim, Né? sim. Eles estavam tão acostumados a essa questão de mudar a língua que eles não percebiam que estavam mudando, sabe? Então é bizarro, né? Porque até o lado diferente do cérebro. Um lado fica mais pro lado esquerdo, que é o criativo, se não me engano, que é o da segunda língua, né? E esse switch deles era muito tranquilo. Não sei como é que a tua esposa, ela fala português hoje? Ela Tipo, fala português, mas é daquele jeito. Daquele jeito. Se vocês verem ela escrever no WhatsApp, cara, é muito. Melhor mandar áudio. Então, Não dá pra entender. A sorte que eu traduzo. Claro. Um dia ela me xingou e eu falei pra ela, você viu que você xingou, né? Tipo, isso não é. Não, mas eu pedi, não lembro o que era, mas eu pedi pra você comprar, sei lá, açúcar, sei lá, sal, não sei. E ela disse qualquer outra coisa. sim. Mas hoje eu falo um espanhol daqueles mais... Até brinco que eu deveria falar melhor. Até fui dar uma palestra uma vez, tal, fora. E aí, já fiz alguns conteúdos também em espanhol. Mas é aqueles que todo mundo tem que me perdoar pelo espanhol. Já sai se desculpando antes. Mas na verdade, falar o espanhol é difícil. Mas falar o espanhol portenho, argentino, de Buenos Aires é fácil. É mais tranquilo. Sabe por quê? Por quê? Ó, aulas, atenção, você que está assistindo, ouvindo agora, aulas de espanhol argentino. Primeiro, se você for falar em qualquer outro lugar, você fala, olá, es muy bueno estar acá. A mí me encanta charlas, a mí me encanta podcast, a mí me encanta estar acá. Sim. Se for em espanhol ou Argentina, muy bueno, só juntar. Me encanta estar acá, muy bueno. A questão é só juntar e... Gostei dessa técnica. Gostei, É cara. como se tivesse tomado uma anestesia na língua, praticamente. Em serio? bom. Vamos tentar. Em serio, Entrevistar está bien, uma- ¿no? É bom. Que não, não, pará, não é? É perfeito. Então tu veio pra rádio, né? Tu veio montar essa rádio e daí a partir daí, como é que foi? Daí Aí eu acabei ficando. acabou Me ficando, apaixonei se por aquilo. apaixonou? E depois aí minha esposa também. Hoje eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Luísa, que tem 8 anos. A Laurinha tem 2 anos e 8 meses, que é as 2 preciosidades da minha vida. As primeiras 2 de 10, né? Tá tranquilo, já nossa. começou A agora. gente estava conversando isso. A Laurinha, ela é como se fossem umas 3 crianças, né? Sim. A nova geração agora das Eles crianças... têm uma bateria a mais, eu acho. Não, aquilo... Desculpa, eu vou discordar. Acabei de visitar aqui os estúdios de vocês. Sim. Sim. E eu fui ali no estúdio. Sabe aquele fundo infinito que não acaba Sim. mais? É o quarto da loucura aquele ali, a gente chama. A minha filha é esse infinito de bateria, entendeu? É. Impressionante. não tem- E o detalhe, quando descarrega, você precisa de 5 minutos, está carregado inteiro de novo. Isso que eu acho bizarro, né? Porque parece assim, ó, a gente fala assim, ó, hoje a gente vai acordar cedo essa criança, vamos dar 2 milhões de atividades, a gente tem certeza, 8 horas vai dormir, isso é certo. Daí tá meia-noite lá, parece que Nada. acordou agora. Morto, né? Cara, Criança que não. loucura. Eu não acredito como é que eles não gastam, né, cara? Ô, Ricardo, e quando que você percebeu que a comunicação era a sua melhor forma de se expressar? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas não fazem essa pergunta, mas de um jeito diferente. Eu acredito que foi quando eu comecei a perceber que
que eu precisei me tornar quem eu não era. O que quer dizer? Hoje a gente fala muito do bullying, né? Mas na minha época, e na época de algumas pessoas que têm lá os seus 18 anos como eu, 17... Nós três, né? Então tá tranquilo, estamos na mesma faixa. Estamos juntos, né? Mas naquela época não era muito assim. Então, tipo, sofrer o bullying que a gente conhece hoje, acaba que era muito comum na época e meio que se você reclamasse muito, você estava muito fora dessa verdadeira realidade. E o que aconteceu comigo é que eu percebi de forma muito clara que nós precisávamos fazer uma única coisa. E isso, nós, quando eu falo, todos nós que sofremos bullying, perceber que você precisa fazer uma única coisa, que é se transformar em alguém que você não é. Por exemplo, já que riam de mim, eu me lembro, o seu Tonico falou uma vez para mim, falou assim, olha, se estão rindo de você, é muito simples. É só você dar motivos para que eles riam de você, porque você quer que eles riam de você. E eu me tornei o quê? Um bobo da corte. Então eu era meio palhação, meio assim, sempre muito tímido. Mas era uma forma de tu dirigir ou direcionar para o lado que tu queria. Eu não entendia muito bem. Era uma proteção, claro. Mas hoje eu entendo, como por exemplo, a gente conhece pessoas que são reativas. A maioria dos reativos, rebeldes e tudo mais, na verdade é uma defesa. Os durões, aquelas pessoas mais incisivas, são tudo reações. Sim. Né? Não uma defesa. Os reativos acabam gerando. Todos nós somos assim de alguma maneira. Sim. Então eu acredito que aí começou quando eu percebi que eu não estava conseguindo ser, ou eu não sentia-me pertencente àquele perfil e àquele tipo de comunicação. E isso me mexeu comigo. Mexeu. E eu me lembro que a primeira vez que eu percebi da comunicação foi quando um cara que era muito famoso na cidade, eu trabalhava no mototáxi, atendia telefone, eu tinha mais ou menos essa idade, 11, 12 anos, e eu era fã desse cara, tal, o cara era muito conhecido na cidade e tudo mais. Quando um dia ele ligou no mototáxi, pediu uma moto e tal, e eu atendi. E eu comecei a gaguejar, eu não sabia nem o que falar, porque era o cara, velho, olha a voz dele. Sim. E o locutor tem um problema, né? Eu falo problema, é o seguinte, locutor, ele não entende que ele não é cantor, ele é locutor. Sim. Aí que ele faz? Ele não fala normal, né? Aí, cara, você tem uma voz de locutor. Não, não tenho voz de locutor. Locutor fala como? Bom, então, como eu estava falando, é assim, Thiago. Assim, então, ó, eu era criança. Eu tinha quase 12 anos de idade. Me lembro. Não é assim que a gente fala, né? Bom, e aí eu vi aquele cara, aquele vozeirão todo. E eu me lembro que um dia ele foi lá no mototáxi. E aí foi onde doeu. Porque eu falei para ele que meu sonho era ser locutor, né? Um dia. Daí ele falou, menino, eu vou te mostrar uma coisa. Talvez agora você não entenda, mas você não tem talento para isso. Para ser locutor tem que ter talento, tem que nascer com isso. E você não tem isso. Caraca. Eu não entendo. De um ídolo, né? Eu não sei porque é aquela velha frase, né? Não conheça seu herói, né? Sim. E isso... hoje você ouvir isso, você fala, cara, o que tem na cabeça de um cara desse? Dizer uma coisa dessa pra uma criança, né? Mas eu entendo. Depois eu me tornei chefe dele, só pra deixar... Caraca. Mas foi aí que deu o estralo, então, pra ti, que tu Foi, porque percebeu. eu fiquei depressivo. Foi a primeira depressão que eu tive na vida. Caraca, bem novinho, né? E era incomum. Mas eu não entendia. Então, quer dizer, incomum, a gente não sabia, e não tinha nenhum diagnóstico nessa época. Não, o menino ficou triste. Só que eu não queria comer, não queria fazer mais nada, não queria nada, porque destruiu. O Acácio, que trabalhava nesse mototáxi, ele me deu um transmissorzinho, que era bem pequenininho, e você colocava no rádio, para quem é da minha época vai saber que você apertava, você quer gravar uma música? Os dois botões. Pause, rec, play, né? E soltava. Então, o locutor ia falar a música, soltava para gravar aquela música. E eu colocava no rádio, só que esse transmissor pegava na casa da dona Delmira, que era a vizinha. Cara, mas pegava na casa dela, pegava numa televisão, pegava no rádio, pegava no telefone, pegava em tudo, cara. É uma loucura. Mas ela me dava atenção. E eu corria, dona Delmira, você ouviu a música? E todo mundo viu, o pessoal do táxi e tal, viu que eu melhorei. Me deram um transmissor maior. Eu já pegava no quarteirão inteiro. Caraca. Aí já começou, até que eu fui denunciado, e aí por ter uma rádio pirata. Rádio pirata. E aí, tipo, falar que eu ia ser preso, aquela coisa toda, né? E eu falei, meu Deus do céu, tô fazendo coisa errada. E aí até que um dia eu ouço, num carro, era um Uno, vinho, a caixa de som em cima, dizendo... Você que tem afinidade com locução, não sei o quê. Cara, como não é que sei... pode? Legal. E aí tal. Mas eu fui lá, moleque, como que eles vão dar emprego pro moleque? Eu falei, você quer trabalhar aqui na gráfica? Que era no fundo de uma gráfica. E eu falei, não, eu quero ser radialista, né? Não era bem o que eu estava esperando, né? Mas... Não, mas eu consegui, eu insisti tanto, eu fiquei mais de
sei lá, foram meses, acho que uns 9 meses, mais ou menos, indo lá quase todos os dias e pedindo para ele, até que um dia ele deixou e eu comecei, a partir de então, de manhãzinha, antes de ir para a escola, começar a falar a hora. Então eu ia lá e 6h15. Só essa Cara, chamadinha. tu sabe que as grandes pessoas conquistam esses cargos e através dessas atitudes de... Eu tenho um professor meu que chegou na porta do Buller Marx, em Brasília, bateu na porta com 19 anos, foi o maior paisagista do Brasil, bateu na porta e falou assim, você não tem nada para fazer aí? Qualquer coisa. Imagina um guri chegar e bater, é a mesma coisa, chegar um guri aqui, bater no escritório, tem alguma coisa para eu começar? Você olha para aquilo e você fala, caraca. Mas as grandes pessoas acabam destacando aí, cara. É porque eu acho que não tem, eu acho que não é só atitude, mas essa proatividade, né? A questão de já ter aquele perfil, às vezes até da criação, né? Eu acredito. Que é a questão de, pô, eu tenho essa proatividade, eu tenho interesse, eu vou correr atrás. Tanto que a gente recebeu recentemente, aí a gente recebeu um menininho, que ele quer ser repórter. A gente fez um teste com ele aqui até, gravamos com ele e tal, e a gente vai dar uma oportunidade pra ele. Foi bem legal até a última. Gravamos a nossa última feira. Arrepiou, cara. Sério, me arrepiou mesmo. Eu gostei disso, gostei disso. Mas ele é Cauãzinho e mora aqui no bairro. Cauãzinho. E ele tem um programa na rádio. Olha! Né? A rádio local, curioso. E local, isso que é curioso. Eu mostrei porque me lembra muito do meu passado. Lembrar do meu passado, ultimamente, anda sendo bastante forte. Porque eu me lembro, olha que loucura, né? A gente contou essa parte. Eu sei que para a maioria das pessoas talvez ouvir a minha história, talvez não faça tanto sentido, mas tangibilize para suas histórias, para chegar onde você quer chegar, né? E eu vejo que é muito fácil a gente idolatrar as conquistas dos outros, mas não entender as nossas próprias conquistas. E eu tenho até uma pergunta que eu gosto de fazer, o seguinte: você merece aquilo que você realmente tanto deseja? A outra pergunta é: o que você fez para merecer? Essa é uma pergunta muito poderosa. E aí tem um pouco também de autoanálise, porque às vezes as pessoas acham que merecem, mas daí quando tu começa realmente a entender o todo, de repente eu não mereço tanto. Eu falo para minha filha, minha filha tem 8 anos, eu falo para ela, filha, você pode mentir para todo mundo. Todo mundo. Ela olhou assim, só não pode mentir para você. E tu pode mentir por um período também, a gente sabe disso, né? Que a gente às vezes tá mentindo para si mesmo, mas por um período a gente vai conseguir identificar que, porra, não cheguei onde eu queria, de repente, ou não mostrei o que eu queria, do jeito que eu queria. Mas, Thiago, essa é a parte mais interessante do processo. Claro. De você falar que você tá tudo bem que eu não consegui, tá tudo bem que eu estou com dificuldade, tá tudo bem que eu preciso de tal coisa, tá tudo bem que eu tô com medo, tá tudo bem. Esse é um problema que nós criamos, que parece que nós tenhamos que ser praticamente quase que super-heróis e perfeitos, cara. Eu vou lançar um produto, não é merchan não, mas é só porque o mas nome aqui pode fazer merchan também. Mas é que tem um produto que eu vou lançar, que eu decidi que esse produto vai revolucionar muita coisa. Sim. Que vai se chamar Casais Imperfeitos. Eu preciso falar sobre os casais imperfeitos. Porque parece que não tem problemas, parece que as pessoas não têm isso. E ao recordar agora, que nem vocês fizeram agora comigo, que recordar do passado, só para ter uma ideia, meu sonho é trabalhar em rádio, trabalhar nas maiores emissoras do Brasil. E eu fui diretor comercial, já fui diretor artístico, já fui diretor de várias formas dentro de uma emissora. Em São Paulo, isso? Em São Paulo, interior de São Paulo, mas fiz aqui em alguns lugares também e tal. E aí, eu me lembro, eu estava prestes a entrar, já estava até meio que tudo firmado lá na Atlântida, inclusive, que é daqui, que tem aqui, né, mas no Sul. E aí eu falei assim, vou para uma rádio aqui no Sul tal, e tudo mais, acertamos alguns pontos. Vamos ver o que a gente faz na época e tal. Nem cheguei a ir à frente com isso, porque aí eu conheci tal da locução publicitária. Estava começando as gravações online, né, na época. E eu falei, cara, eu quero fazer isso, gostei disso, quero isso. E me tornei locutor publicitário. E hoje me aposentei com, sei lá, mais de 40 mil comerciais na minha voz. Caraca. Tem muita coisa, já fiz muita coisa. Caraca. Em rede nacional, rede local, já fiz TV a cabo. Já fez dublagem também? Ou? Então, fiz algumas coisas, não muitas, até porque eu não conseguia decorar o texto. E tem um pouco de interpretação também, quando é dublagem, né? Toda interpretação tem que ser ator para isso. Nossa, eu percebi isso quando eu vi a galera gravando para esses desenhos. Cara, eles gesticulam para dar toda a emoção. Claro, às vezes cansa um pouco antes, vai ficar meio... Cara, é bizarro, né? Não, e eu gosto muito de interpretação, né? Eu amo isso. Não é à toa que eu criei técnicas para isso. E aí o que aconteceu? Olha que loucura, né? Eu sou treinado para essas coisas, por isso tudo começou você falando sobre a voz, né? Cara, a voz, não entendam mal,
Mas é a parte que não é que a menos importa. É que se você focar nela, você vai ter apenas, digamos que uma parede bonita. Sim. Digamos que a foto tá bonita. Mas eu olho para aquela modelo que você tirou foto. Você está tirando foto ainda ou não? É bem menos agora. Agora é só aceita, tipo, se a Gisele. Tá tudo bem. Agora entrou o Tauan na sociedade, agora eu só tenho. Imagina, eu já ganhava. da Gisele, Tem que agora dobrar. tem Tem que dobrar o cachê, senão não dá. Tem alguém acima da Gisele, gente? Não, ela tem um. Esse final de semana no shopping eu falei pra minha namorada. Falei, cara, olha ela ali na Vivara. Olha aquilo. Não, mas a Gisele, eles criaram um patamar, uma nomenclatura para ela que chama Uber Model. É verdade, criaram, só tem ela. Nunca teve nenhuma outra que colocaram nesse patamar. Aí Ela tem as ganha supermodelos, mais tem as do que top quando ela era models. modelo. Então ela tem criaram um novo Nem se segmento. ela quiser aposentar, ela consegue, coitada. Mas é que ela respirou, né? Hoje eu acredito que ela não faça nenhuma campanha abaixo de 2 milhões, então, tipo, tudo que ela faz. Não, 2 milhões a gente tem condições. Peraí, não. Gisele, estamos esperando você aqui. Eu só um comparativo que eu acho interessante, que é o esporte mais bem pago é o futebol americano, o atleta mais bem pago é o marido dela, e ela é mais rica que ele. Esse é um exemplo, é um exemplo legal pra gente. Pode me lembrar também daquela relação da Apple, né? Se juntar Netflix, Nike e mais uma série de empresas, ela ganha mais que todas juntas. Cara, que loucura! A gente não consegue mensurar isso. Não, é bizarro, né, cara? não dá, entendeu? Mas olha só, tem uma coisa que eu achei bem legal. Hoje eu tava fazendo meu tema de casa, eu fui estudar um pouquinho dos últimos posts mesmo, porque eu não gosto de pegar coisa muito antiga, eu quero coisa atual. Legal. Mas tem uma coisa que bateu muito comigo, que é a questão assim, ó. Gente boa que não consegue, por algum motivo, gente muito boa, que tem muito talento, mas que por algum detalhezinho não consegue chegar. E a gente vê ao contrário também. Gente que não é tão boa, que ela tem por algum detalhe, ou seja o jeito de se portar, o jeito de se vender. Ela tem o que o bom não faz. Pode ser. E esse é o ponto que eu queria que tu falasse um pouco, porque tu é um cara que entende bem desse assunto. E eu me sinto muito assim, eu sempre tive isso na minha cabeça, pelo menos. Que eu sempre me sinto mais capaz do que eu consegui alcançar até então. Não que eu não vá alcançar, ainda tenho toda aquela gana, toda aquela vontade. Tudo bem. Mas eu sinto que sempre falta um cliquezinho, parece que sempre chega na trave e não estoura, sabe? Então eu queria saber qual é a tua versão sobre isso, o que tu tem a dizer em relação a isso. Essa é uma parte interessante. A gente tangibiliza quase tudo que a gente faz em termos financeiros ou materiais. Isso está tudo bem. E tem uma coisa que as pessoas conseguem ganhar mercado e gerar resultados porque elas estão focadas e direcionadas a um ponto mais simplório do que parece. Elas não têm dificuldade nenhuma da relação de gerar medo. Eu sei que parece muito cruel o que eu estou falando, mas vamos lá. A sua pergunta, ela vem muito no momento que eu vejo que eu estou provocando meus alunos. Né? Que é aquela coisa, peraí, como que é ser tão bom no que você faz, mas não consegue vender? Sim. Você é muito bom no que faz. E é indiscutível. Se você tivesse aquela ferramenta, por exemplo, sabe aquelas pessoas que... Aí tem aquele filme novo, como chama, gente? Que é com Adam Sandler, que é um drama. Que ele é olheiro de... Ele é olheiro. É? Não depois vocês não lembram, gente. Vocês estão aí, vocês não lembram de nada. De bobeira aí. Não lembro desse filme. Trouxe tá aí só pra isso? Gente. Não, Pedro tá aí pra isso. Mas tudo certo. Mas é o seguinte, que é com o Adam Sandler, é um filme novo. Bom, e o que acontece que é o seguinte, nele ele encontra um jogador muito bom. Eu tô falando muito bom. Sim. De basquete. Tem na Netflix. Tá na Netflix. Esse daí. Como é? Arremessando alto. E aí, o que eu vejo nesse lado, que é importante a gente analisar? Ele faz jogadas incríveis, sem ter estrutura, sem ter treinado, com alguém instruído, sem ferramentas, sem contextos, que daria mais propriedade no resultado, e consegue fazer uma coisa extraordinária. E aqui vem uma coisa que eu não entendi, não aceitava. Que falava assim, cara, não adianta você só ter talento. E eu ficava pé da vida. Falei, como assim não adianta ter talento só? Só que se você parar para ver, quantas pessoas medíocres vocês conhecem? Medíocres naquela média, que está fazendo uma coisa, duvido que... Você que está assistindo em casa,
onde seja. Duvido que você não pegou o celular, começou que nem minha filha me ensinou, stalkeando, e você assistiu uma coisa da sua área, e você falou assim, cara, que palhaçada que é essa? Sim. Hoje, tu quer dizer, né? De manhã eu já vi 730 hoje. Não, aí você Todo ouve dia, a pessoa toda hora. afirmando uma coisa, afirma uma coisa que você fala, cara, o que estão afirmando com uma coisa que não é? E aí a gente fala, não, é meu ego. Só pode ser meu ego. Não, só pode. Às vezes eu tô interpretando mal também o Exato. quanto bom eu sou, ou sei lá. Primeira regra para a gente saber se a gente está fazendo do jeito correto é analisar o contexto. Olha qual é o contexto. Primeira coisa. Mas olha que interessante isso. Os bons, ser muito bom no que você faz, mas não consegue vender. Seja uma ideia, seja um serviço, seja um produto. Essa é uma área que a gente tem que olhar. Por que as pessoas não conseguem isso? Porque a gente não consegue trabalhar a relação de vender. E eu estou falando de vender, e a melhor forma, até tem uma aula minha nova que eu falo sobre isso. A melhor forma de você vender qualquer coisa é pelo medo. O medo desencadeia todas as outras que a gente conhece que ficam até bonitinhas. Desde o desejo, desde, por exemplo, a escassez, desde, por exemplo, a dor, a ferida, entendeu? A cura, a solução, mas todas estão raizadas dentro de um medo. Eu vou tangibilizar isso. O Pedro compartilhou comigo e me mandou uma imagem. Depois, Pedro, a gente mostra aqui para eles. A gente pode compartilhar até na tela. É legal. Que é muito legal, que mostra o seguinte, é uma placa, tá escrito lá assim, como fala, cirurgia de rim, do rim, 28 mil reais. Água, 3 reais. Curioso isso, né? Genial. Sim. O que ele fez? Marqueteiro. O que ele fez? Ele simplesmente teve que Deu fazer o quê? medo. Ele precisou colocar medo na Para ação. incentivar a pessoa a beber água. Exato. Então a gente olha para aquilo, a gente fala, nossa, que genial, não sei o que e tal. Mas aquilo é para gerar medo. A gente, no medo, a gente compra, a gente vê. Não, Ricardo, mas não é na tristeza, não é na alegria que a gente compra. Todas estão associadas a medo. Medo ou de perder aquilo, tá? Ou o medo de, por exemplo... E aí que entra o gatilho, aquele de escassez também, não? De medo de perder, no caso. Todos, né? todos. Que é onde trabalha a maioria todos dos... desencadeiam do medo. Sim. E quando eu cheguei a essa conclusão nos meus estudos ali, eu falei, não, será que eu não estou equivocado nisso? E eu faço muito teste. Eu testo pra caramba, tá, gente? Todos os meus métodos eu testo. Eu sou um analista comportamental. Eu sou um estrategista em comunicação assertiva e ativa. O que é isso? É falar para as pessoas certas, no momento certo, do jeito certo. Variando o tom de voz, gerando uma postura. Por exemplo, se vocês olharem algum outro podcast meu, vocês vão ver que eu estou de paletó. Vai ter podcast que eu estou participando que eu estou de camisa branca. Outros que eu estou de azul, outros que eu estou de camisa. Sim. Hoje eu estou assim. Por quê? Será que é por acaso? Não. Você veio com o uniforme do nosso escritório. Eu sou intencional. Sim, tu fez já pensando até, de repente, pelo nosso mood, de repente já acompanhando, não sei se... Exato. Legal. É onde que eu quero chegar com isso? Aí você fala, pô, Ricardo, mas aí você não está deixando de ser você? Ah, tá. Você gostaria que alguém se olhasse para você e se adaptasse a você pelo aspecto de que está se colocando diante de você para se conectar com você? Sim. Sim. De servir você? Que legal. A gente não gosta que as pessoas se adaptem a gente. Você chega num restaurante, a gente estava conversando, eu e o Tauan está conversando aqui agora há pouco sobre a relação de atendimentos, né? Hoje, não sei onde você está me ouvindo e assistindo, mas é um fato. Hoje, um dos maiores problemas, isso daqui para frente vai ser assim, tá? Que é assim, que vai aumentar. Não vai ser porque você tem, por exemplo, este café ou esta água ou isso. Não, não vai ser mais por esse tipo de coisa. Vai ser por atendimento. Hoje, a maioria, eu percebi isso, a maioria das minhas escolhas e até mesmo parar de ir, decidir não fazer escolhas positivas e positivas, hoje, por incrível que pareça, elas estão mais embasadas no como eu fui atendido do que propriamente no sabor daquilo. Não, e várias oportunidades, a gente volta num lugar exatamente pelo atendimento, ou pela tratativa, ou pelo seja que for. Então, até o pós-venda, essa questão também da impressão e o que a gente vende para outras pessoas também, né? Exato. Isso é muito importante. Ó, vocês fizeram comigo aqui hoje, Sim. né? Na verdade, a Thaís, como é, desculpa o nome dela? Thaís, tá certo? Não, Thaís e a Ana. Ana. A Ana. A Ana, as duas, por isso que eu gosto de falar o nome das pessoas, porque foi as duas, tanto eu quanto o Pedro, nos recepcionaram com tanta gentileza, nos serviram. Né? Não fala isso, que ela vai bater no aumento, ela já tá sentindo, ela tá rondando, isso aí já faz tempo, falar, cara. tá? Assim, ó, esse podcast só vai no ar
Se você se manter esse contato durante o tempo, entendeu? Felicidade dela, Que cara. seja. Nossa, tá louco. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender, que é muito legal. Fui muito bem atendido, tá? Fui recebido lá na frente, tá? Pela minha namorada, pela sua que é namorada. outra queridona. Não, e não é porque é sua namorada, não. sim. Eu nem sabia, tá? Sim. Mas é porque ela me atendeu muito bem, ela me recepcionou, foi muito gentil comigo. E essas gentilezas, elas somam muito. Pra você ter uma ideia, a gentileza e a forma como fui atendido por vocês aqui ficou mais bonito do que o prédio. Ah, sim. Entendeu? Ficou mais bonito que as salas. E olha, eu vou ser sincero, esse povo aqui tem bom gosto, viu? Tem bom O gosto. escritório aqui é demais, né? Não, aqui velho, bom gosto. o pai do Muito bom. Tauã também, o Júlio também é um cara de excelente gosto. Um dia você tem que conhecer ali também Não, a... isso é um prazer. Mas vocês entendem qual que é o assunto? Sim. O atendimento, o tratar. Claro. E aí a gente condiciona isso. Mas eu acho que tem uma questão aí importante, tá? A gente falou da questão de, obviamente, de gente boa que não é tão bem... não, de repente perde até o timing. Eu queria saber essa questão do timing. Então, acho que isso também é importante, porque às vezes a gente tem um super talento, a gente... pode ter ou não, né? Pode ter ou não. Mas a gente chega ali e as pessoas ficam com essa frustração e tal, mas às vezes tem a questão do timing também, da gente realmente investir ou investir na hora errada. Então, não, agora eu vou dar um gás e vai ser... De repente não era a hora certa também. Tem essa questão ou não? Realmente quem é bom, se seguir algum método, vai conseguir ter chegar lá. Essa é a minha questão. O que é bom, meu papel nesse mundo, é provar para as pessoas que se você se dedicar e fazer direito e se comunicar direito, você vai atingir aquilo que você almeja. No caso da sua pergunta, existem 3 medos que regem a vida de um ser humano. Existem vários medos, mas Sim. esses 3, cara, São os e perseguem a estruturais. gente e vão estar na nossa estrutura o resto da vida. Sensação Ela de só, perda. ela só muda, no caso, por níveis. A gente só sobe de níveis. Que é medo da rejeição, medo do que o outro vai pensar, do que vai dizer sobre você, medo de vender. O maior problema das pessoas boas é falar quanto custa. Que loucura isso, Pode né? perceber. É. Se você for muito bom, você está me assistindo, me ouvindo agora, e você for muito boa, muito bom no que faz, a maior dificuldade que você vai ter é de falar que custa tanto. E quando você falar, você vai se incorporar numa ação tão arrogante que você vai se encontrar num preço fora do que ele vale. Entendi. Por incrível que pareça, porque ou é aqui ou é lá, entendeu? Sim. Então, não consegue precificar. E o último é o medo do sucesso. Ele é muito invisível, o medo do sucesso. Mas sei lá, pô, imagina crescer. Bom, vamos lá, vocês estão com o podcast aqui, fora os outros trabalhos que vocês têm. Que assim seja. Que muita luz e boas energias aconteçam e o Pé na Areia realmente bombe e se torne o podcast mais visto e ouvido do Brasil e da América Latina. Que seja. Olha que legal. Estão prontos para não ter tempo para nada? Sim. Entendi. A gente já não tem. Eu não... Está pronto para escolhas? Não, mas eu sei, não, assim, A gente tem essa, bom, pelo menos eu e o Tauã, acredito que a gente tem bem essa noção, não só do podcast, mas a gente costuma entrar muito de cabeça, assim, Muito bom. e essa questão de realmente não ter vida, né, que a gente decidiu em algum momento que a gente... É um período que seja. Não, é um período, a gente tem noção disso, a gente tem o podcast, que a gente tem o estúdio mesmo, a gente tem as feiras que a gente cria no fim de semana, e a gente tem papos de madrugada que não deveriam acontecer para mim, eu queria muito bloquear A ele. gente acorda e manda mensagem pro outro. Bom, Eu queria muito essa é bloquear, uma mas não dá. fase. Vocês vão sentir falta dessa fase. Tu acha que seria muito chato se eu bloqueasse ele, pelo menos por um período? Não, eu acredito que vocês poderiam fazer o seguinte. Não vou dar essa ideia. Depois, no off, eu vou dar uma ideia. Bem boa. Mas, ó, dentro disso, esses medos atrapalham. Por quê? Porque você não consegue vender, você não consegue expressar. Medo da rejeição, muitas das vezes, é o seguinte: ó, um erro, um equívoco, não erro, um equívoco Sim. do medo da rejeição. Sim. Mas tu não acha que muito dessa parte da rejeição... E eu boto muito do meu receio em relação à rejeição. Não por causa da rejeição em si, mas do que as pessoas podem pensar, e isso está muito atrelado, eu acho, à rede social, né? Porque a gente, Também. hoje todo o trabalho, e seja qualquer pessoa que criar algum tipo de conteúdo e botar na internet, a gente vai ter um X de pessoas que vai gostar, outras não, né? Como é que tu vê essa questão de... como é que eu posso dizer? Essa carga negativa que a gente recebe através da rede social? Porque hoje
grande maioria das pessoas cria uma vida e tem que sustentar ela, né, na rede social, né, porque depois tu cria, não, agora o seu, sei lá, meu lifestyle vai ser de milionário, um exemplo. Entendi. E daí tu vai ter que sustentar aquilo ali. Não é o meu caso, por exemplo, é a questão realmente de será que é tão bom assim? Será que tá tão legal assim? Eu faço muito essa autocrítica porque eu crio imagens, né? Então, Vocês estão me aguçando para contar minha aula nova. não, mas eu adoraria que tu primeiro dá um briefing pra gente dar uma Brief, faz o marketing. Não, a minha aula nova justamente vai ter isso. É. E eu descobri recentemente, eu tô assim, ó, essa aula, vou ser sincero, eu coloquei um preço nela, 1.497, e eu vou entregá-la de graça. Sim. Inclusive. Vocês veem como que eu acredito nela, é um Sim. presente. Mas é uma aula que ela fez um ajuste na minha cabeça, cara, que eu vou te ser sincero, eu pagaria 5 mil reais. Então, Sim. Porque de tão sim, um ajuste. Mas o que eu ia falar dentro do que você falou, qual que é o problema disso? Rede social, ela só é um amplificador. Vou dar um exemplo. O maior problema, na verdade, a primeira rejeição que ocorre é a rejeição de nós sermos aceitos e sentirmos que merecemos perante um olhar dos nossos familiares e íntimos. Sim. Muitas pessoas acabam não só saindo, elas não conseguem alçar voo de fato, porque a família, meu pai me apoia, mas aí o esposo ou a esposa, ou amiga, ou irmã, não sei, alguém que ela considera muito íntima, que sabe dos seus segredos, que sabe das suas fraquezas, forças também, ela acaba destinando um período muito clássico de processo de rejeição. Qual que é a grande potência aqui nesse ato? Às vezes, por exemplo, você vai lá, tá tudo bem para vocês falarem. Você vai lá, que nem você falou aqui, sei lá, um grande evento, você vai tirar foto de uma galera, tal. Só que enquanto você tá lá, você tá se sentindo, pô, tô convidado, tal, vou tirar foto, tá tudo bem, você tá confiante. sim. Pode ter aquele friozinho na barriga para fazer um bom trabalho, beleza, show de bola. Mas se tiver aquele fotógrafo junto, que é o seu inimigo número 1, ou é quem você admira demais, ou aquele diretor que você sempre quis trabalhar, entendeu? Você, por exemplo, no caso, sei lá, você tá com uma pessoa que é aquela mulher ou aquele homem de maior referência da arquitetura. Sim. E aí, de repente, você tá lá, você estudou para isso, tá fazendo isso e essa pessoa tá te vendo. Você pode ter a confiança que for, querido. Vai beijar, vai ficar nervoso. Entendeu? Vai dar um tilt nesse momento. Por quê? Porque a gente está mexendo numa outra memória. Nós estamos mexendo num outro momento. A rejeição, ela pode partir de um único indivíduo. Um único indivíduo. E aquilo toca bem, né? E um palestrante muito famoso aqui do Brasil, ele, tipo assim, o que eu tenho de idade, ele tem de palestra. Né? E ele me ligou um dia me pedindo ajuda. Eu falei, pegadinha, não pode ser. Tipo, eu treino muitos palestrantes, eu treino muitas pessoas, mas estranhei aquilo. Quando ele me contou, ele foi falando, eu falei, mas o que está acontecendo? Quem vai estar lá? Ricardo, minha mãe. Minha mãe nunca assistiu uma palestra. Caraca. Nossa, isso é... E aí? Veja bem, um cara seguro, um cara que já palestrou para milhares de pessoas, mas tinha uma única pessoa que estava lá. Erro de quem tem medo de rejeição, sabe qual é? É fazer uma apresentação ou uma venda para o indivíduo que não é quem é seu cliente. Por exemplo, Sim, ele focou exatamente onde não deveria. Tem o público todo. imagina um médico. Sei Sim. lá, imagina que nós somos médicos aqui, todo mundo, e nós vamos fazer uma palestra. Só que lá, a gente foi convidado, eu fui convidado aqui, ou você foi convidado, você, individual, para você que está em casa, você é médico, você foi convidado. Você vai dar uma aula, você já está, tipo, você já tem pós-graduação, Sim. doutorado, mestrado, tudo mais. Já você estudou em Harvard, Cambridge, Stanford, no Sebrae. Curso à distância. EAD. Entendeu? De repente você pega e simplesmente vai dar uma aula. Você é convidado para dar aula para o primeiro ano de medicina. Você monta a apresentação, mas você descobriu que aqueles colegas que estudaram com você, que zombaram de você, ou aquela pessoa que você admirava muito, vai estar lá assistindo. Adivinha como você monta a palestra? Sim, baseado nessa pessoa. Querendo dar uma resposta para eles. Exato. E você esquece que aquele primeiro ano não precisa das coisas do quinto ano. Sim. Nem das coisas de um residente, todavia. Então, essas são questões que aumentam e amplia a nossa pressão social. A rede social amplia esse comportamento na nossa comunicação que faz com que eu venho aqui, por exemplo, no podcast e fico preocupado. Mas será que vão gostar? Sim. E na hora que sair? Qual recorte vai sair?
que vai acontecer? E aí mora a grande linha, a parte mais poderosa de todas. É uma frase que eu tenho. Primeiro, você precisa saber quem você é, para descobrir quem você pode ser. Nossa, perfeito. Melhor que isso, impossível. Eu tenho um para... E assim, cara, uma dúvida, assim, né? Já é minha pessoal mesmo. Eu tô me perguntando... Tá levando muito pro pessoal, tá maluco. O que eu tô me perguntando desde semana passada é como fazer do network que você tem uma renda. Perfeito. Transformar em venda. Entendeu? Eu fiz essa pergunta durante muito tempo. Não, mas eu acho importante não só isso, mas a questão de fazer de forma sutil, né? Que tu não porque a gente tem, putz... O que eu posso transferir, né? A primeira regra do networking é muito básica, tá? É você entender se você tem network de verdade. Sim. Networking não é ter contato das pessoas. Sim. Eu conheço um monte de gente que vende e ensina, vou te ensinar como ter o melhor network. E aí te ensina como capturar telefones e e-mails, ou até mesmo fazer contatos. Sim. Nem estar naquele mesmo ambiente significa que você tem acesso, tá? Sim. Viu a palavra? Acesso. Então, por exemplo, estou com vocês dois aqui. Quando eu me considerarei que vocês fazem parte de verdade do meu network? É quando eu pegar no meu telefone, por exemplo, e chegar e mandar um zap, não importa a hora. Sim. Não importa o momento. Sim. Se eu te ligar, você vai me atender. Sim. Se eu te mandar mensagem, dentro de um contexto, obviamente, Sim. eu serei visto, serei respondido dentro do tempo daquela outra pessoa. Sim, com certeza. Mas será atendido. O Pedro me acompanha, ele sempre está lá no escritório e vê. Se eu mando mensagem para alguém, é impressionante. Pessoas que eu sei que não tem tempo. E até falo para ele, esse cara vai responder daqui a um tempo. No tempo dele. E de repente, já responde. Eu falei, aqui tem acesso. Aí tem acesso de verdade. Legal. Então tem número das pessoas. Aí entra agora a sua pergunta. Primeira ação é entender isso, porque senão você vai tentar rentabilizar algo que não foi criado ainda. Que não tem nada. Sim, sim. Vamos lá. Tem uma coisa que ninguém entende, mas é um fato. Assim, que não é que ninguém entende, é modo de dizer, tá bom, gente? Mas é difícil entender. O que é um aniversário sem bolo de aniversário? Uma festa, normal. Não é festa. Sem bolo não tem festa. Não é aniversário. Sim. Sim, não. Tem festa, mas não tem aniversário. O que é um casamento sem um bolo de aniversário? Ou melhor, o que é um casamento sem, por exemplo, a cerimônia como um todo? Sim. Muitos casamentos, eu vi casamentos, já fui em casamentos, por exemplo, de gente que, tipo, sem nada, sem padre, sem pastor, sem uma representatividade. Tipo, tem lá só a pessoa realmente que normal, né? Que nem no civil tem. Sim. Né, o tabelião, se não me engano, como seria? O juiz de paz. Juiz de paz. E aí ele chega lá e faz o casamento, acabou e beleza. Só que o que é o casamento como a gente entende? Sim, toda a cerimônia, a festa, o bolo, claro. Isso se chama, tem um nome mais profundo na minha opinião. O arroz. Cara, os argentinos, quando eu casei, a prima da minha esposa veio, eu juro, ela jogou uns 5 quilos de arroz Arbóreo. só na minha cabeça. É pra garantir, né? Não, só na minha. Pra garantir a felicidade do casal. Verem, eu mostro pra vocês uma foto um dia, que é o seguinte, a foto, você viu jogando arroz aí, minha esposa tá assim, ó. E você olha que é muito arroz. Eu falei, gente, é jogar arroz pra cima. Não, você vê a cara das pessoas. Eu queria que a gente casasse. Na maldade. Não pode ser. Mas ok. Diante disso, o network tem que ser entendido o seguinte, todo mundo conhece todo mundo. É legal. Quer ver? Vamos lá, um exemplo. Vocês brincaram aqui, você tem que conhecer o Júlio, seu pai. Sim. Aí eu vou chegar então, beleza, eu vou conhecer seu pai. E? Sim. E daí? Sim, tu conheceu, mas ainda tu não fez um relacionamento a ponto de poder... Então, a primeira coisa é diagnóstico. Então tem que ter diagnóstico. Quando você faz um diagnóstico, qual é a necessidade desse indivíduo? Quais são as maiores necessidades? Quais são as maiores dificuldades desse indivíduo? O que ele tem, o que eu poderia agregar para ele? Aí você pensa, você, né? Às vezes não é você. Às vezes só uma informação. Às vezes só um atento, só um contato, só uma viabilização. O que a gente... Eu não sei se é uma técnica boa, né? A gente... recentemente eu recebi um amigo meu, o Túlio, ele também trabalha com investimento, ele também trabalha com grupos de investimento, então ele também está sempre juntando as pessoas certas e montando o negócio, né? A técnica dele, não sei se é a mesma que a tua ou similar, o que ele faz? Ele costuma convidar para um papo informal, um café, seja o que for, e ele não fala de nenhum negócio. Ele deixa a pessoa falar, para a gente entender tudo o que a pessoa também tem de possibilidade para
para conectar com uma outra pessoa e não fala nada. A gente termina esse papo, termina e tal. E se for o caso, aí em uma outra oportunidade ele marca de novo. Daí a gente tenta conectar duas pessoas, mas não... por que tu... Ele nunca fala, ele faz as pessoas perceberem que elas têm conexão de fato e daí junto. Mas olha o que aconteceu aqui. É uma hoje. bela... Vamos lá, como que eu vim pra cá aqui? Pensem bem. Olha que interessante. Olha que legal que é isso. Quando nós fizemos contato, pelo intermédio ali do Fralho, do Eliandro e tal e tudo mais, aí o Xuxa, tava aqui o Fernando Scherer, né? E aí você pegou, o Xuxa pegou seu telefone, não sei se vocês devem ter falado de mim pra ele. A gente falou que tu ia vir. Olha, o Ricardo E ele falou, eu quero mandar um áudio. Ele pegou direto. Aí ele pegou teu telefone e mandou um áudio pra mim, dizendo o quê? Ele falou o quê pra mim? Aquilo ali é acesso. Ele falou, ô Ricardo, como que você tá? Seguinte, queria falar pra você o seguinte, cara, vem no podcast mesmo, cara, os caras são incríveis. Não. Ele mandou o que ele falou? A primeira coisa que ele fala é o quê? Cara, seguinte, você vai vir, deixa eu ver, você vai vir sim no Quero Ler, tá? Tipo, Ele é muito... você tem que estar aqui. Não, é curioso. O acesso, isso é a proximidade. Não, o jeito que tu colocou é curioso, porque a questão, às vezes a gente fica nesse, será que eu tenho essa abertura ou não? Se a gente tem dúvida, provavelmente não tenha. É verdade. Né? Porque levantar isso já é uma resposta pra gente, né? Mas uma coisa que é interessante, só para finalizar essa parte do network, para monetizá-lo, por que eu estou falando desse processo todo? Porque ele é necessário para monetizar. Então, assim, às vezes, você vai monetizar de diversas formas esse negócio, e às vezes é direta. Exemplo, eu chego para você e falo assim, o que você mais precisa hoje? Eu gostei da conversa, tal, que ele vai fazer lá, mas só que assim, tem que ser muito honesto. Eu liguei para vocês, todo mundo vai sentir isso. Mandei uma mensagem para então um amigo meu falou de vocês e tal, cara, vamos tomar um café? Primeira pergunta que vem para tua cabeça é, o que ele quer comigo? Sim. A pessoa vai por curiosidade, mas se ela por algum motivo, no andar da carruagem, vê que não é o que ela idealizou na cabeça dela, já era, vai tudo água abaixo. Aí o longo prazo se perde. Então o que tem que fazer? Alinhar a expectativa. Só existem duas coisas que são regras na comunicação. Regra número 1, qual é o contexto? Regra número 2, alinhamento de expectativa. Sim. Então, ligar para você, eu vou ligar assim, Thiago tá bom. Eu falo assim, oi gente, tudo bem? Queria combinar com vocês um café. O motivo, eu ouvi um podcast de vocês, ou eu vi uma informação, Sim, conectou. Não importa, vi alguma, mas tem que ter alguma coisa de verdade ali. Sim. Tá? Alguma coisa real. Olha que interessante, tudo é um contexto. Vocês devem conhecer, você não vai gostar muito do cara que eu vou falar, pelo menos dizem Lá veio o não. golpe. Não, que dizem que não, mas eu queria que você gostasse dele, porque ele é um cara legal, eu gosto dele, meu amigo, né? O Douglas Costa. Douglas Costa, eu já, mais ou menos. Segue o bairro. E aí, eu me lembro o dia que eu mandei mensagem para ele, né, que um jogador incrível, tal, jogou lá fora e tudo mais, independentemente de como vocês estão com ele em relação a ele no Grêmio, né, mas ele, cara, foi muito legal, porque eu conectei algumas informações, algumas coisas. Por exemplo, eu sou amigo do Gu, né, então o Gu é um parça do Neymar. Então, tipo, aí que eu já me conecto com o Cebola, entendeu? Que sempre tá com o Neymar. Que aí eu conecto com outro que é com um amigo do Messi, que é amigo do Cristiano. Sabe? Então, hoje, essa relação desse network que eu tenho hoje, por exemplo, hoje eu treino milionários, multimilionários, até bilionários. Eu tenho artistas no esporte, eu tenho no cinema, eu conheço muita gente. Você trabalha com políticos também? Eu treino, só que por isso tem uma regra muito ferrenha, assim, mas eu trabalhei com vários. Hoje eu tenho um objetivo muito interessante, que eu posso contar depois para todo mundo ficar curioso com os bastidores, mas eu treinei já governadores, senadores, senadoras, deputadas federais, deputado federal, só que eu tenho umas regrinhas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma deputada, uma deputada federal. Eu estou assistindo, eu sou aquele 0,1% que assiste TV Câmara, né? Eu assisto. Então, estamos juntos aqui, estamos quase fechando essa audiência inteira. E aí, de repente, eu vi uma mulher lá tentando falar as coisas, ela estava falando sobre o negócio dos animais e direito da mulher. Cara, não deixavam ela falar. Gritavam e não sei o quê. E aquilo começou a me incomodar pra caramba. E eu falei, cara, o que ela está falando faz sentido. Ela tem um plano. Ela tem um documento, ela estudou sobre aquilo e ela quer trazer uma proposta e ninguém está prestando atenção. Eu falei assim, eu quero falar com essa mulher.
Aí eu fui atrás, né, da assessoria dela, do gabinete dela, e consegui falar com ela na época. E o que eu fiz? Eu falei assim, olha, estou aqui à disposição e quero contribuir. E eu não vou te cobrar nada para essa aula. E pronto, dei uma aula para ela. O que aconteceu? Obviamente que depois, não só ela, mas outras pessoas acabaram vindo até mim. Mas de verdade, essa era a minha intenção. Por quê? Eu percebi que existem muitas pessoas boas que querem fazer uma coisa bacana, mas só que elas não conseguem se portar. Em contrapartida, de repente, aconteceu uma outra coisa lá, e aí entrou uma outra pessoa lá para falar no púlpito e começou a falar, tipo, qualquer asneira e todo mundo participava. Quer dizer, hoje, o deslocamento da responsabilidade é um ativo na política. Então, o que você vai fazer aí, cara, no seu governo? Bom, quero melhorar a saúde, a educação, porque o governo passado não fez nada disso. Porque o fulana passado, quer dizer, tudo deslocamento, sempre é culpa do outro. Sim. Nunca ninguém apresenta um plano de governo do que será. Sim. Entendeu? Na relação do que ele fará, diante de qualquer problema que já exista. Sim. Entendeu? Então, essa é uma parte. As pessoas, elas não estão preocupadas, de verdade, de trazer algo para o país, né, para o cidadão. Estão mais preocupados com o seu próprio umbigo. E eu olho sempre as pessoas que eu vejo assim, que eu falo, cara, essa pessoa aqui tem um trabalho bom, já está um tempo ali no Senado, na Câmara, está ali não sei onde. Aí eu me envolvo muito nisso. Sim. E até chego a oferecer o meu trabalho para ter uma ideia para a gente conduzir. Porque eu acredito que pessoas ruins não podem ter o que eu ensino. E eu explico por quê. Porque são pessoas ruins. Já estava na própria frase, já. A resposta já estava na pergunta. Não é porque a pessoa, tipo, por exemplo, ela está fazendo... Dá para perceber que aquela pessoa só está fazendo aquilo meio que equivocadamente porque ela está no efeito manada. Ou ela está num contexto que ali não há saída. Mas alguns políticos e alguns, eu não citarei nomes, a Thaís sabe de quem eu estou falando, eles já têm isso na sua raiz. Eu acho que às vezes não é nem treinado, mas as pessoas, desde Hitler, a gente sabe que esse poder de falar e de convencer pessoas, ele já vem de muito tempo. São lisos. Mas eu digo assim, tem gente que já nasce com isso, né, também, né? E eu queria até saber como é que tu faz. Isso foi o principal ponto, até a questão da gente ter te estudado um pouco sobre ti. Como é que tu faz essa análise das pessoas? Como é que tu percebe isso e como é que tu identifica o perfil de cada pessoa até para poder direcionar? Como é que tu faz essa leitura hoje em dia? Elas são básicas, e aí conecta de novo com o network. Sim. Leitura. Você precisa conhecer a pessoa. Sim. Eu sempre falo que todo mundo fala que manipulação não é bom, né? Sim. Então eu falo que manipulação é. Calma que eu vou explicar. Não se equivoque. Se eu perguntar para... quer ver? Qual a diferença entre uma farmácia tradicional e uma farmácia de manipulação? Qual é a grande diferença entre uma e outra? Farmácia tradicional e farmácia de manipulação. Qual será a diferença, a grande diferença? Eu acho que é um demand, né? Tu vai... Você fazer algo personalizado para a pessoa. É que nem o Netflix e TV aberta. Pô, olha que interessante. Você tem uma coisa muito mais específica na farmácia de manipulação. Não é à toa que na farmácia de manipulação ela recebe uma receita, um diagnóstico do médico para que manipule o medicamento específico para você. Ou porque você não pode que tenha isso, ou você não pode que tenha aquilo, ou que precisa que tenha uma quantidade um pouco a mais nesse daqui. Quer dizer, é dedicado para você. Eu estou convidando todo mundo que está ouvindo agora e assistindo a começar a manipular como se fosse uma farmácia de manipulação. Para isso, você vai precisar se importar com as pessoas. Você vai precisar ter paciência. Você vai precisar analisar os fatos do resultado final e benéfico dessa pessoa. Analisar os riscos que você pode causar caso você não se posicione da forma correta. Uma análise, ela compõe as básicas coisas que você pode imaginar. Por exemplo, todos nós sabemos escutar na análise, sabemos ver na análise, mas estamos tão entranhados em falar da nossa ação do que propriamente prestar atenção. Sim. Exemplo, sabe aquela coisa que está em reunião? Aí vai lá, tá a vez agora é o Pedro que está falando, aí você está lá, aí agora vai lá, a Thaís vai começar a falar. Duvido que você está ouvindo, que a gente está ouvindo aqui o que eles estão falando. O que a gente está fazendo? A gente está como? Tá, mas eu vou dizer. Tá no mundo. Tá pensando até no que tu vai, de repente até a réplica, outra coisa. Claro. Vou pra academia hoje ou não? Às vezes isso, mas nessa hora, quando vai chegar em você e vai haver uma pressão social interna ou externa, automaticamente você vai pensar no que eu devo dizer. O que eu vou falar? Sim. Eu vou repetir a mesma coisa. Ele já falou sobre aquilo. Deixa eu ver aqui, eu vou falar sobre... E você fica pensando, em vez de escutar o que o colega está dizendo, sim,
você presta atenção no que você está dizendo. Curioso que eu fiz até uma autocrítica nas primeiras entrevistas que a gente fez aqui. Eu fiz realmente perguntas antes, agora eu acho que vocês veem tem mais tópicos aqui, porque exatamente eu gosto agora, estou tentando, né, aprendendo isso, que é a questão de ouvir até para poder dar fazer uma nova pergunta, mas que tenha muito mais relação com o que tu está falando. Sim. Porque até para conectar as coisas, porque senão fica tudo meio perdido. Mas claro, eu acho que é um paralelo ao que tu está falando, mas acho que serve para várias coisas, né? Essa mesma atitude, né? Se a gente perceber, por exemplo, vocês não vão estar vendo a Thaís, mas eu vou usar aqui para eles aqui como exemplo. A gente põe uma foto dela, fique tranquilo que a gente bota uma foto em alto. Ixi, já está vermelho. Já era. Ou que seja, mas assim, ó, como todo mundo está vendo vocês dois, por exemplo, dá para ver personalidades. Por exemplo, se você olhar para ela, a gente já percebe. Quando ela entrou, quando ela falou o jeito de roupa, posicionamento, o óculos, eu olho para você também, a posição, o jeito de olhar, o jeito de falar, as tatuagens, o relógio, sempre usando mais relógio de metal do que, por exemplo, de borracha. A borracha você nunca usa, é difícil, você não usa, entendeu? Até de couro é pouco, né? Você usa mais de metal, eu não sei o que acontece com você, mas A sua pulseira, a relação também com o crucifixo e tudo mais. Olha que loucura. Por quê? Você, a relação do jeito que você se veste. Além de você ser fotógrafo, é um fotógrafo diferente, né? Além das tatuagens, além do posicionamento, a forma de se posicionar e falar, a relação de domínio, de comando, gosta do espaço, gosta de idealizar, dá muito comando, gosta de estar à frente. Você é controle. Você gosta de controle, você gosta de estar no controle, você gosta de ordem, você gosta de estar tudo no teu mão. Curioso tu falar de ordem, porque aqui tem uma pergunta que foi muito, muito importante, essa pergunta. Tá falando? Curioso tu falar de ordem. Aqui então, só para te entender, eu vou te contextualizar com toda a empresa aqui, tá? A gente é um grupo, o Grupo Júlio de Davi, a gente compõe, a empresa é composta por 11 empresas, tá? A gente tem gerência, a gente tenta manter o máximo horizontal possível, mas a gente tem uma organização natural, aqui desde a gerência, natural. A gente vai descendo, eu cuido do marketing, o Tauan me ajuda aí nessa missão, mas aqui tem uma questão que eu acho muito importante, que é a questão assim de... eu li isso no teu post, tá? É por isso que eu tô batendo nesse ponto, que é a questão de impor uma ideia, e quanto isso influencia na liderança, porque a gente, normalmente quem tem um perfil de liderança, obviamente, tu costuma ser um pouquinho mais firme e tu quer realmente impor a tua opinião. Só que nem sempre, óbvio, são as melhores opiniões, mas tem a questão essa questão de impor, e se tu pega duas pessoas com perfis similares, como é que tu direciona isso? Como é que... Total, se os dois quiserem bater de frente... numa empresa a gente vai acabar tendo, quanto mais quando a empresa é maior, né? A gente vai ter outros cargos, outras pessoas com esse perfil, então... Normal. Eu vejo, por exemplo, você... Por que você está bem com o Tauan? Porque a gente é bem diferente, a gente sabe disso. Bem diferente. Então, assim, você vai ver que vai haver uma relação que vai ter momentos que o Tauan vai ser muito mais governador do que você em determinados momentos. Super. Entendeu? E vice-versa, tem outras condições. Mas veja, quando a gente está falando de hierarquia, uma coisa que é importante a gente entender, que tem uma frase minha que eu gosto muito. São duas frases que eu gosto. Líder que grita não lidera. Líder que grita não lidera. Segunda frase. Quando você impõe sua opinião, você deixa de liderar. Quando você impõe a sua opinião, você deixa de liderar. O que é impor? Impor é não dar alternativa para que o outro possa literalmente... Aí que mora o perigo, aí que tá o ponto para mim. Eu sou o cara assim... eu sempre trabalhei com marketing, eu sempre trabalhei com agência de publicidade, então... É um cara que guarda muito. Eu guardo muito. Não, eu sou... Até no yoga ali, a nossa última entrevista com a Camila Zen era só sobre isso. Como é que eu tiro essa mágoa dos meus ombros. Não, mas... Agora eu entendi porque ele montou o podcast. É só para me resolver, é só me resolver. Pessoal, se a gente pagar todas as consultas que eu preciso, monta um podcast e resolve esse problema. Tá valendo mais a pena. E ajudamos os outros também. Não, mas o que eu acho, assim, ó, sempre... pode ser impressão minha, eu sou um cara com tem bem mais experiência nesse sentido, mas assim, quem trabalha com agência de publicidade, a gente tá acostumado com desapego de ideias, né? Porque tu recebe um brainstorm, muita gente boa. Me desculpa, se tem uma coisa que o publicitário não tem desapego de... Não, mas ele tem que aceitar, né? Porque querendo ou não, a gente tem... Tem que aceitar. Mas eu digo assim, é que eu também venho da publicidade, né? Sim. Então, por isso que eu entendo. Mas é um desapego, querendo ou não, porque a gente nunca vai conseguir uma ideia 100% nossa, né? Também. Mas eu sempre penso que essa ideia, ou essa sugestão de alteração, seja o que for, ela tem que
vir agregada com uma solução ou com sei lá, Embasamento, né? ou embasamento teórico não, mas um embasamento, alguma coisa que faça mais sentido, ou pelo menos uma sugestão, não, por que a gente não faz assim? Então é isso, é aí que mora o meu conflito, pelo menos eu não sei se é geral isso, como é que... Concordo com você. E tem uma coisa que é regra para mim. Se vocês, pode ser quem for, tá? Tem uma pessoa muito famosa, hein? Muito famosa, todo mundo conhece, um dia me deu um feedback. Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Aí você fala, pô, que arrogância, né? Ué, ela só falou que não estava bom uma coisa. E eu perguntei, o que eu posso fazer para melhorar? Não sei. Exatamente. Esse é o ponto. Ué, entrou pelo ouvido. Só que ele guarda isso pra ele. Mas não, aí- eu guardo. Eu Mas aí tá o guardo. negócio, Eu não vamos lá. durmo, aquela Mas coisa. vocês concordam com o seguinte, ó, vamos pensar. Essa pessoa, ela tá falando, talvez ela tá falando dela. Talvez alguma coisa que não combina para ela, talvez uma... Por isso que você tem que saber quem você é, para descobrir quem você pode ser. É isso aí que aqui tá batendo ponto. Você sabe quem você é, você sabe o que você fez, sabe a qualidade. Sabe o que eu faço nas minhas apresentações? Tem um TEDx. O TED é o maior evento Sim. de palestrantes do mundo. E esses dias atrás, eu estava até falando com a equipe que, poxa, gente, eu não entendi, né, que eu estive no maior TED, dentro do sentido, Sim. maior plataforma de palestrantes do mundo. Não é todo mundo que está lá. Entendeu? Sim. E eu falei assim, caramba, peraí. Eu estou no site oficial, Sim. entendeu? O mundo inteiro. E olha o que aconteceu. Eu não olhei para aquilo com tanta força. E isso é muito importante nessa hora. Então, se você assistir esse meu TED que eu falo sobre essa relação de despertar gigantes, eu literalmente, nesse momento, eu tô lá, você vai ver que eu termino, e é qualquer lugar. Terminei uma palestra, eu fico esperando os aplausos. Peito estufado, aberto, esperando. Pode aplaudir. Pode aplaudir, pode aplaudir. Que eu mereço. Eu mereço. Porque eu sei o que eu fiz. Sim. Eu sei o que eu fiz. Lembra que eu falei para E vocês? o que tu entregou, né? O medo que eu tinha, a rejeição. Falei para vocês sobre como que foi a relação lá do rádio, de como que tudo aconteceu, dizer que eu não tinha capacidade e tudo mais. Eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu batalhei, eu sei o que eu fiz. Então, quando eu saio do palco, eu saio de queixo assim, ó, erguido e batendo palma para mim mesmo. Eu me sinto cara. Dentro disso, que essa é a parte sobre guardar e sobre liderar, sobre essa relação de dar essa sugestão, ou até vezes ordem. Stanley Milgram, em 1960, fez uma coisa muito legal. Ele mostrou no experimento que nós somos regidos de duas ações apenas. Uma é comando, segunda, que é, no caso, efeito manada. Sim. Se você não der comando, você está recebendo comando. É mais simples do que parece. Só que dar comando não é impor que o outro faça. Não é outra coisa, quer ver? O tom de voz. O tom de voz muda muita coisa. Eu posso chegar ali, por exemplo, a gente está usando, por exemplo, a Thaís aqui o tempo todo, a gente não repara, assim, ó, outra coisa que eu sou um cara de muita participação do jogo. Sim. Pode ver, eu sempre vou colocar, isso é uma alicerce da comunicação. Eu não percebia isso, que eu fazia isso tão claramente. Sim. Né? E eu vejo hoje que é muito claro. Você vê que eu gosto de puxar as pessoas. Né? Eles estão lá nos bastidores, mas a gente chamou, já falou da Ana, já falou da Thaís, já falou do Pedro, vai puxando. Aquele as trocar de o olhar que você olha para todos, né? Tem de todo falar esse- com cada um e tudo mais, de saber. Vocês viram o que aconteceu? Eu falei para você que você é fotógrafo, falei para você que você é arquiteto. O quanto foi pautado isso? Sim. Nenhum momento, Sim. entendeu? Sim. É só prestar atenção no que o outro diz claro. e que disseram. Né? Vocês fizeram um comentário Sim. e eu peguei essa informação. Claro. E isso é muito importante. É. E aí, só para fazer essa parte que eu vou fazer agora com ela, que é o seguinte, o lance que eu falei. Eu chego lá para Thaís e falo assim, que é o tom, que tem que tomar cuidado. Eu falo assim, tô aqui, ela fala assim, dizem que a palavra mágica é a palavra... Qual que é a palavrinha Por mágica? favor? Por favor. Por favor. Aí eu falo assim, Thaís, pega um copo d'água lá para mim, por favor, vai. Sim, foi uma ordem, mas de... Thaís, pega um copo d'água, por favor. Pega um copo d'água, por favor. Viu? Não é, por favor. Agora, vou tirar o por favor. Thaís, um copo d'água. Ô, Thaís, Não teve nem o por favor. um copinho d'água pra mim. Boa, é o jeito que a o gente jeito. fala. Não é o que estamos dizendo, mas o como estamos dizendo. Sim. Então, quando alguém me pergunta isso, eu sempre falo o quê? Qual é o contexto? Eu sempre vou perguntar qual é o contexto. Segunda coisa que eu vou perguntar nesse processo. Qual é a estrutura de condição que esse indivíduo está? O que eu quero dizer? Às vezes, a gente não percebe, mas o tom que você usa, e se ele não for rotineiro, por exemplo,
Eu fiz um teste com o Pedro, vou contar ao vivo isso. Ele falou que é bom que eu conto agora, aí não dá, tipo, aqueles problemas, como fala, negócio do trabalho, como que é? Processo. Sabe uma coisa que é a parte mais interessante é o seguinte, o Pedro, ele fala para não contar isso, que dá aquele problema do trabalho, sabe? E aí eu não quero ter esse problema, então já vou revelar aqui, para não ter acusações, falsas acusações. Acho justo. A gente estava fazendo um treinamento, mostrando ali para ele como funcionava uma técnica, e falei para ele o quanto nós somos condicionados, e aí vem a questão da liderança e tudo mais, o quanto nós somos condicionados a coisas que são ruins, relacionamentos ruins, seja ele qual for. E aí, do nada, eu peguei meu café assim, falei, como que eu vou mostrar para ele entender? Porque ele faz umas caras, tipo, não sei, e aí tal. De repente, ele pegou, eu vim assim na região dele, assim, e chutei o pé dele. Ele, o que tá acontecendo? Uma nova técnica, estão testando em mim. Estão testando em mim. Não, mas ele não teve muita reação, tipo, ele tava tentando entender o que tava acontecendo primeiro. Literalmente. Por que o cara chutou meu pé? Mas eu chutei a sola do sapato dele, tá? Só para deixar claro. Nossa, agora eu tô fazendo... Já tá criando provas contra si mesmo. Exato. E aí, de repente, eu comentei para ele e tal, depois eu falei... Aí eu fui lá e chutei de novo. Aí eu falei, e aí, como foi agora? Não, tipo, meio que eu sabia que você... começou preparado. E eu chutei de novo. Falei, agora é previsível. Se eu chutasse de novo, tava tudo bem. Quer dizer, você viu, não houve a reação. Não houve, tipo, ei, o que você tá fazendo aí, cara? Para com isso. Doido, velho? O que eu fiz pra você? Não chuta de novo, não. Eu já entendi. Entendi. Na segunda eu já tinha entendido. Então, aí é que tá o grande detalhe que a gente precisa. Só que aqui foi uma representação negativa da ação. Sim. Só que existe a representatividade positiva da ação. Qual que é a positiva? Às vezes, o funcionário, o parceiro ou o casal, não importa quem seja, vai estar naquela condição que a primeira vez vai soar estranho. Ei, o que tá fazendo? Sim. A segunda vez vai falar, tá. Terceira vez, E a quarta, e assim por diante. Estou falando de uma tarefa positiva, tá bom? Sim. Uma situação positiva. E entender sobre essa relação que vai perdurar, que demora um tempo, nessa linha do tempo, para que a pessoa consiga se tornar proativa na ação, onde você não precisa ficar, tipo, pedindo para ela. Sim. Por isso o Stanley explica efeito manada e a relação do comando. Sim, da Então, nós imposição também. Precisamos. Sim. Então, em vez de impormos, precisamos criar contextos aliados ao que a gente quer, para poder ali, por exemplo, posteriormente, nem é que nem você brinca comigo, Ricardo, você, ó, é que você falou, fiz para você, né? Fiz para você aqui, e aí, de repente, eu tava falando para ele sobre essa relação. Todo mundo chega assim, e aí, ô Thiago, você quer? Sim. Quer morango? Você quer? Quase dizendo para não pegar. Então, mas se você quer, a pessoa pode, 70% Sim. dessa chance, dizer não. E você pergunta, então, para algum funcionário e fala o seguinte, para você, tá tudo bem? Você quer vir amanhã e a gente acelerar um pouco esse trabalho? Você quer? Claro que ele não quer. Exatamente. É isso aí. Quer vir no fim de semana trabalhar na nossa feira aí tranquilamente sem ganhar R$1? Então, sim, quero. Então, vocês estão entendendo onde que eu já? Você tem que saber perguntar. Então, às vezes o comando, ele não está na imposição como todo mundo pensa, mas ele está na estratégia da comunicação. Ah, Ricardo, mas isso é manipulação. Cara, se você acredita de fato que isso é aquela manipulação de farmácia que eu citei antes, viu o que é contexto? Ó, eu estou aqui, quem está assistindo e assistiu a parte da manipulação de contexto de farmácia, né, a manipulação de farmácia, agora já não vê a manipulação quando eu falei manipulação. Tem um pouco de relação com aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Adoro Dale Carnegie. Nossa. Adoro. Eu gostei desse livro também, eu gostei É um bem. livro muito antigo. Eu sugiro que façam duas fomentações. Pega Dale Carnegie e você vai lá e mistura com Robert Greene. Sim. Aí, o mais famoso do Robert Greene é 48 Leis do Poder. Lá, não ouvi falar ainda. Já é uma atualização, então, dessa... Os Maquiavel, não falo que Maquiavel é Maquiavel? Sim. Não, Robert Greene, para mim, ganha de Maquiavel. Eu tenho uma questão importante, tá? Hoje, principalmente depois da pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, a gente surgiu uma onda bizarra aí de criadores de conteúdo, de cursos online. E eu queria saber, assim, como que, com essa diversidade que a gente tem hoje, de coisas muito ruins e coisas boas, como que tu
percebe que é uma forma de chamar atenção entre tantas, porque assim, é tanta coisa que a gente recebe, tanto conteúdo, que tudo parece bom pela imagem que as pessoas vendem. Muitos vendem que não realmente não são, né? Mas como é que tu faz essa questão de conseguir realmente se destacar de uma forma verdadeira, óbvio, né? E chamar a atenção das pessoas, né? De novo, vou repetir que vocês estão pedindo para eu falar da minha aula. Né? Aula nova Podia fazer o marketing, então. Uma aula nova sobre merecimento. Merecimento. E ela vai acontecer agora, então... mas é uma questão seguinte. O que eu vejo? E é muito mais claro do que parece. O que é um conteúdo que diferencia do outro? Eu vou dar um exemplo. Vocês tomam vinhos? Vinho? Sim. Eu tomo. Eu também tomo bastante. Tá bom. Tem um vinho que eu gostei muito. Ele é um blend. Eu não gostava muito de blend. Eu não sou de bebida alcoólica, tá? Mas esse vinho eu tomei e gostei. E o que é interessante é o seguinte. Se eu trouxer um blend aqui, a partir do momento que eu trago um blend, eu trago esse para não estar fazendo a marca e publicidade, que eu estou falando blend, tá? Sim. Ou qualquer outro vinho, um vinho bacana, e eu trago esse vinho aqui para a gente tomar. Primeira ação, quero fazer a pergunta sincera. Qual a chance, se eu estou sendo gentil com vocês, te trazendo uma prova daquilo, vocês provarem aquilo e, todavia, participar desse momento? Deixa eu citar um exemplo mais claro ainda. Sabe em supermercado, principalmente, que você vai e tem aquelas pessoas demonstrando que nem aqui uma tábua de frios, ou tá um vinho, ou um café. Tá ali, você vai degustar daquilo pela primeira vez. Você comeu aquilo e foi bom, a chance de você comprar aumenta. Qual que é a forma, então, natural que essa pessoa mostrou que o material dela é diferenciado? Normalmente a gente recebe, um anúncio, normalmente vem ele oferece uma videoaula, ela oferece algum PDF, uma prévia desse material, que a gente vai conseguir identificar se é bom ou não. Né? Vou mostrar uma coisa para vocês que a gente não percebe nessa hora. Eu tenho um método chamado PPE, Percepção, Pertencimento e Empoderamento. É para ajustar o que está na mente do outro, gerar um pertencimento e depois entregar um como a pessoa pode realizar aquilo. Primeiro ato, você precisa estar onde essas pessoas estão. Tudo aquilo que entra pela primeira vez na sua mente ou na sua visão, no seu campo de visão, é estranho, todavia. Por mais que seja bonito, mas é estranho. Você não confia totalmente. Sim. Ainda mais que esse emaranhado de coisas, que tudo é muito parecido. O que mostra a grande diferença, por exemplo, qual vai ser a grande diferença do podcast no Pé da Areia da diferença da maioria dos outros podcasts? Sim. É isso que tem que fazer essa pergunta. Normalmente a gente começa a buscar diferenciais com algumas posições de coisas, a cor, o elemento, por que é isso, por que é aquilo outro. O primeiro diferencial que tem que existir é minha energia. Sim. Entendeu? É o meu primeiro diferencial. É minha energia. De todos os que vocês já viram aqui, quem já ouviu, vocês nunca vão ter um cara como eu. Nossa, que arrogância, que prepotência. Não tem nada a ver com isso. Sim. É um fato. Sim. O jeito que eu falo, o jeito que eu penso, a maneira como eu expresso, a maneira como que eu conduzo, a maneira que eu construo a minha interpretação. Como diferenciar o conteúdo? Me apresentando para as pessoas aonde elas estão. Essa é a parte. E como que eu me apresento mostrando diferencial? Não é falando só o que ela quer ouvir. É falando o que ela quer ouvir, sim, mas focado no que ela precisa ouvir. O que ela quer ouvir é muito parecido com quase todos os conteúdos. Todos os conteúdos. Quando a gente pega um cliente, seja ele qual for, na hora que for, existe um padrão. Seja na advocacia, seja na publicidade, seja na arquitetura, existe um padrão. Parece que todo mundo quer a mesma coisa. Você consegue ver um padrão ali? Sim. Eles querem aquilo. Qual que é o detalhe? A diferença, então, quando você se diferencia do outro, é quando você consegue traduzir do que eles querem para o que eles precisam. Esse é o maior diferencial. A galera dos cursos online, ele costuma chamar de dor, né? Isso aí, não sei se tu usa essa expressão. Não é nem dor. Você tem que entrar na ferida já. Um pouquinho mais profundo. Você tem que jogar a isca e meio que deixar ela... Você tem que deixar as coisas... Existe um maturar das coisas. A primeira regra que você tem que pensar é o seguinte: como que eu diferencio meu conteúdo? A primeira coisa é perguntar que tipo de árvore frutífera eu sou. Sei lá, sou uma jabuticabeira. Sem enxerto, ela demora de 20 a 25 anos para dar fruto. E ela depois dá no pé inteiro. Então o que a gente tem que aprender aqui? Aprender que tipo de fruta eu sou. Às vezes você fala, cara, vou desistir, velho, não dá não. Cara, você conduziu e criou um produto que demora um tempão para dar resultado. Sim.
Então, você tem que estar consciente disso. Aí, a partir daí, você já começa a ver qual é o seu tipo de diferencial. Um diferencial que ninguém percebe é o diferencial do meu principal ação ou estratégia de produto ou comunicação é que ela é de alto impacto. Quer dizer, ela é de curto prazo. Sim. Outra, ela é de médio prazo. Ela tem uma linguagem mais neutra. Ou ela é de longo prazo. Que tu vai ela construir. tem uma profundidade. Aí muda o jogo. Sim. Ó, hoje, vocês têm um prédio aqui, e é muito bonito, inclusive. Muito lindo mesmo. Sim. Vamos pensar, será que tudo isso que foi montado, um prédio exclusivo, vocês concordam que não deve ter sido montado para que acabe daqui a um ano, né? Sim. Não, com certeza não. Entendeu? Então, você sabe, um dos diferenciais desse edifício é que ele foi montado com um objetivo qual? Sim, de perdurar. Isso é referência, isso é... Referência, perdurar. Vocês têm uma missão que é muito legal, que eu gosto dela, né? O grupo em si, que é fomentar e trazer a melhor forma das pessoas olharem para os ingleses, né, na Praia dos Ingleses em Florianópolis, uma perspectiva completamente diferente da qual um dia sequer possa ter sido criada. Então, organização, facilidade, beleza, cultura, acesso, uma série de mobilidades e estruturações que vão trazer esse benefício. Sim. Quer dizer, qual é o maior diferencial? Vocês não pensam só em vocês. Sim. Só que Isso é sem dúvida. A gente sempre bate muito nesse assunto na Mas as pessoas questão. vão pensar o quê? Todo mundo pensa assim, não, com certeza querem ganhar dinheiro. Gente, qual o problema de ganhar dinheiro? Sim. Mas vou te Fazendo falar. melhor não só por nós, mas por todos. Né? Mas a gente é bem ciente nesse sentido que esse tipo de iniciativa também não acontece com todo mundo. A gente tem várias ações que a gente faz que realmente não é pensando em retorno financeiro, para os próprios acessos à praia é um bom exemplo. Que o Júlio aí criou uma série de acessos à praia que não foram nem... a gente nem enaltece isso porque a gente acha que é o mínimo que a gente pode dar, Legal. até porque é pelo que a gente recebe aqui, né? Tem um ponto, agora mudando de assunto, eu queria muito bater contigo, isso é importante, que é a questão, eu já estudei um pouco, eu já fiz alguns cursos em relação à mensuração de influenciadores, esse tipo de coisa. Eu queria entender essa questão, essa diferença entre popularidade e influência na internet, como que tu identifica isso, como é que tu percebe isso? Uma das coisas mais interessantes da diferença entre popularidade e influência é você entender o indivíduo com um tipo de mente. Mente 1, que é o da popularidade, é a mente tradicional. A mente tradicional, ela valoriza bens materiais e dinheiro. Sim. Ela, por exemplo, a mente tradicional, ela faz o seguinte, tudo que é duradouro, tudo que tem durabilidade. Por exemplo, eu chego, por exemplo, vou dar o exemplo da parte da mente evoluída, que eu já mostro junto. A mente evoluída, tudo que é rápido, tudo que é muito bonito, ela gosta, e ela foca na influência. A mente de influência. No caso, temos a mente tradicional e a mente, no caso, evoluída. Sim. Veja o que acontece quando acontece uma geladeira. Eu sempre gosto desse exemplo. Você quebrou a geladeira na casa de vocês. Aí fala, o que aconteceu com a geladeira? Não está funcionando. Liga para alguém. Aí você liga lá para a Refrigeração Silva, porque sempre tem Silva em qualquer lugar. Não, deve ter um aqui na rua, com certeza. Não. Eu prometo, você pode estar aonde for. Vai ter um marido de aluguel Silva. Não, vai ter. Aí você liga e aí ele tá lá, opa, tudo bom? Seguinte, minha geladeira pode funcionar, pode dar uma olhada? Sim, claro. O que tá acontecendo? A luzinha tal tá funcionando? Não sei o que tá funcionando. Ela tá ligando, tá fazendo barulhinho? Não, vai pegar as informações e falar, imagino que seja, né? A marca é tal, né? Mais ou menos entre uns 800, 900 reais para arrumar. Eu posso dar uma passada aí, tal, sem custo, sem nada e tal. Se tiver já posso arrumar na hora. Beleza, então passa aqui, horas pode. Sei lá, 2 da tarde. Então tá, passa aí. Já tira tudo da geladeira para facilitar. Beleza. Aí ele chega lá. Um adendo. Fica aqui a minha revolta de utilidade pública. Eu não sei, não importa o que a pessoa vai arrumar na sua casa, tá? Pode ver que a peça principal que vai consertar Tá dentro de algum lugar. Sempre tá no carro. Ele tem que sair, ele tem que ir lá buscar. Sair, eu acho importante. Ele já sabia que ele ia ter que arrumar, mas ela tá lá certinho. Sempre ir lá buscar. E é curioso, porque tem 1 bilhão de peças, mas aquela tá no carro. Ela tá no carro. Não, é a placa. Sempre essa é a máquina de lavar. A máquina de lavar é a placa. É a placa. Bom, aí o que acontece? Veja bem, o cara chega e leva mais ou menos 7 minutos no máximo. Ele arruma a geladeira e fala que custou 900 reais. Foi caro ou barato?
Nesse caso é que nem aquele de apertar o parafuso, eu sempre faço esse paradoxo, né? Isso aí é bem relativo, né? Mas eu acho que nesse caso pode ser barato ou caro se for real, se for realmente a coisa que estragou, ou pode ser... Mas pensa assim, não, você vai ter que pagar. Não. Não interessa, eu sei. Mas é a questão que ele não vai trocar, não vai achar lá, não sabe? Não, sempre vai achar que é caro, mas tem a questão de... Mas o cara arrumou em 5 minutos. A gente tem isso. Mas isso é pra qualquer coisa, né? Mas o tempo que ele estudou, tem toda aquela questão, a gente fala disso. Isso é porque a gente tá no conforto aqui. Isso. Atenção, você que formar qualquer coisa na casa do senhor, eu vou passar o endereço e vocês ficam espertos. Quase morreu. Quase me babei aqui agora. Fiquei com ele. Não, mas não é assim. Como que a mente... Talvez você esteja mais na mente evoluída, por isso, tá? É um julgamento aqui. Não. Me perdoe. Mas é o seguinte, olha, agora a mente evoluída, sabe o que ela faz? Ufa, que bom que você amou rápido. Sim. Mas a gente tem a mente tradicional e a mente evoluída? As duas. Tem gente que tem mente evoluída no trabalho, mas a mente é tradicionalíssima em casa. Tem gente que tem a mente tradicional em casa, mas evoluída no trabalho, e vice-versa. Vou dar um exemplo. Minha esposa tem a mente tradicional em várias coisas. Então, eu estou no trabalho, eu estou no computador, para ela, tipo, não estou fazendo nada. Então, ela sempre me pede alguma coisa como se eu não estivesse fazendo nada. Sei lá, eu gostava muito, faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu gostaria de fazer de novo. Então, meu quintal é grande, tem grama e tal, então eu cortava a grama. Cara, minha esposa vinha, me trazia suquinho, me dava abracinho, beijinho. Cara, eu tô querendo cortar a grama por causa disso, entendeu? Mas tem até um paradoxo legal aí, que foi assim, ó, lá a gente tem uma pousada, né? Meus pais têm uma pousada, e a gente pagou a gente tava com um vazamento, que a gente não sabia onde é que era, e a gente pagou um pedreiro, que saiu quebrando a parede inteira, porque vazamento, né, cano, tem que sair quebrando a parede inteira, quebra piso e tal, e ele ficou 4, 5 dias não achava e tal. A gente 4 dias não achava? Não achava. Começou a quebrar a parede inteira, começou a quebrar várias paredes, começou realmente a abrir tudo para achar o vazamento. Não achou. E daí o que a gente fez? Não achou. Hoje morreu. Não achou. O que a gente fez? Depois a gente pagou um especialista. O cara foi com um scanner, que ele vai com um fone igual a esse, e ele vai com um scanner ouvindo aonde a água tá passando ou não. Ele achou em 5 minutos. E ele cobrou 5 vezes o valor. Mas meu pai ficou tão feliz. Aí a gente tem a entrega muito mais rápida. Mas tem um contexto. Tem todo um contexto. Mas a gente tá falando que meu pai com certeza é um cara tradicional, não sei como é que tu chama. Mente tradicional. Tem a mente tradicional, ele realmente preferia ter pago só o pedreiro que tinha aberto ali. Porque ele pediu primeiro. Exatamente. Se esse cara tivesse vindo com o laser no primeiro dia... tem o pedreiro... Mas tem um especialista, né? Pagar 2 vezes pra ter Não, mas ele vai fazer assim... De qualquer forma, ele testou as duas de uma vez só, né? As duas mentes. Mas isso que você falou é muito bom. E é muito importante. É muito bom entender isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender que nós temos essas mentes, cara. E nós temos ela em vários momentos. A minha esposa, então, ela vê que trabalho duro é trabalho que é com esforço. Mente tradicional trabalha com esforço. Se deu trabalho, se o cara ficou lá o dia inteiro lá mexendo, arrumando e não sei o quê. Nossa, o cara ficou aí tipo 3 horas. Não, valeu cada centavos. Mas essa questão da influência e da questão de realmente... Como é que tu consegue... dizer quem realmente influencia, né? Esse é o ponto. Essa é a minha questão. Porque até eu fiz um curso uma vez com a Liliane Ferrari, não sei se tu conhece ela. Ela realmente ela trabalha só com grandes influências e tal. E ela falou exemplos, por exemplo... hoje a gente tem os micro-influenciadores que costumam... A galera tá usando muito mais até que os grandes. Primeiro, por custo. E segundo, porque eles conseguem... Pelo menos em regiões, eles estão conseguindo... mas essa questão ela deu um exemplo muito do Drauzio Varela, por exemplo. Sim. Que é um cara que ele não tem milhões e milhões, ele tem... Dentro dos médicos, com certeza ele tem muitos seguidores, mas é um cara que dentro da área dele usam ele de referência e realmente ele influencia pessoas, mesmo não tendo o mesmo que o Whindersson, por exemplo, dentro daquele segmento ele movimenta uma... O que você acabou de falar? Seu pai fez o quê? Chamou um especialista, levou 5 minutos. Sim. Drauzio Varela, ele é especialista ou ele é o pedreiro? Ele é especialista. Você entendeu? Sim. Essa é a diferença. Sim. A influência, ela está adicionada a uma profundidade de resultado. Normalmente tem uma crítica muito grande, até a Samantha se lascou aí recentemente com essa questão toda de falar que eu não sei se era a Juliette ou quem foi, que não era celebridade, né? Que ela não era atriz, não, atriz, alguma coisa assim, me perdoe, gente, eu não me lembro muito bem, mas alguma coisa assim, que deu toda uma polêmica tal e não sei o quê. Bom, essa é a parte interessante. Por que falou isso?
Porque não é aquela pessoa que é ator ou atriz que é quem fez só teatro ou quem é teatro e televisão, porque existe essa rincha, tá? Sim, claro. Quem é de teatro quer ter, nossa, esse aqui é atorzinho de teatro, esse aqui é atorzinho de televisão. Sim. Entendeu? Então tem essas briguinhas assim bobinhas. Onde eu quero chegar? Por que acontece isso? Que nem ele falou agora, por exemplo, dessa relação do especialista. Quando eu falo de mente popular ou a mente tradicional, ela sempre vai escolher qualquer um que tenha popularidade como sendo o seu influencer. Sim. E não especialidade. Por isso que eu quero mostrar essa diferença. Sim. Quando você pega, por exemplo, vamos lá, você falou do Drauzio Varela, mas vamos pegar um outro aqui. Imagina, nós vamos aprender jornalismo com uma jornalista que tem, sei lá, 30 milhões de seguidores, ela também é influencer, ela é pop, ela não sei o quê. E ela vai lá, vai lotar a faculdade e vocês, por exemplo, que fazem parte da faculdade ou até donos da faculdade, da universidade, sei lá o que for, da escola, vocês vão chamar essa pessoa para ir lá, para palestrar. Por quê? Porque ela tem muita audiência, então ela repostando você numa estratégia de marketing é maravilhoso. Só que agora, se ela for escolher entre profundidade e views, é só ela chamar o William Bonner. Por quê? Aí ele vem com uma profundidade e muita legitimidade. Sim, ele passa toda a... Eu acho que também, né, cara? A gente vê que na internet, muitos que não deram certo agora, porque agora você viu que Tá tendo um vários rebote. começaram a sair fora, né? Do infoproduto e tudo mais. Eu acho que muitos acabam não dando certo porque não vivem aquilo na prática. Eles criam uma imagem, né? Eles criam uma imagem, criam algo. E o dia a dia deles não é aquilo. Mas aí que tá o negócio, tá tudo bem isso. Mas que nem você perguntou da influência, vocês falam da influência, é muito importante você entender que tipo de influencer você é. Você é o influencer da popularidade ou influencer de influência? Por exemplo, lembra que vocês perguntaram se trabalha com político? Tem uma pessoa que estava rolando, no início da pandemia ali, estava rolando um negócio de aumento do auxílio moradia dos deputados e senadores. Sim. E aí deu aquele bafafá e tal, e eu tinha uma aluna que estava naquela situação e entrou nessa discussão que ela falou, cara, o que eu faço? Estão pegando no meu pé, preciso dar entrevista. O que eu falo? Eu falo, fala que você vai doar tudo. Fala que você vai devolver para o cofre público. E, na minha opinião, você poderia fazer o seguinte, o atual você também devolver. E outra coisa, você é rica, você e seu esposo ele também é senador, então os dois recebem auxílio moradia. Vocês têm 2 casas aí. Vocês são ricos, vocês não precisam disso. Devolve tudo. Ela é a pessoa que estava brincando. Eu estava falando sério. E eu coloquei umas condições bem interessantes para que ela avaliasse isso. E criei um panorama também, como ela é candidata a governadora esse ano. Então eu falei, isso vai te ajudar. Isso há anos atrás, ó. Entendeu? Vai te ajudar na sua eleição. Nós conseguimos convencer 9 outros deputados e mais 4 senadores a devolverem o dinheiro. Que legal. Muito legal, né? Isso é influência. Não, isso foi incrível. Então ninguém vai saber. Mas tu é a favor dessa questão, porque o Tauan falou, a gente bate no infoproduto, porque a gente tem muitos amigos que criam infoprodutos, que trabalham com isso. Tu acha que essa imagem criada é ok pra ti, assim, é tranquilo criar uma imagem para vender um produto? Ou para ser... O que tu pensa em relação a isso? Porque, na verdade, sim, a gente conhece a pessoa física e a jurídica. Então, qual é o teu panorama em relação? Eu penso que existe contexto, de novo. Sei que eu vou falar essa palavra. Não sei se vocês têm filhos, mas com as minhas filhas eu ajo de uma maneira. Com vocês eu vou agir de outra. Com a minha esposa de outra. Com a minha mãe, com as minhas irmãs, com meus sobrinhos, totalmente diferente. O que eu quero chegar? Cada momento você vai comunicar de uma maneira. Cada momento você comunica de um jeito. O que acontece é que as pessoas confundiram uma coisa. E é engraçado que eu falei hoje com uma pessoa muito importante. E eu falei assim para ela, olha, que tal você ser o seu personagem verdadeiro? Parece estranho, né? Sim. Que tal você ser você e esse você fazê-lo um personagem? Em vez de você criar um personagem para não ser você. E eu comecei a olhar para isso e faz toda a diferença. Exemplo, uma das coisas que mais fez o Marcos Mion bombar e se tornar agora a maior influência hoje no Brasil, e é respeitado em pelo menos umas 4 categorias, estruturas
ele é respeitado pelo jovem, ele é respeitado pelo mais idoso, ele é respeitado pelo adulto que está numa meia-idade, que não sei o quê. Então, ele é respeitado por todo mundo, pobre, rico. Por quê? Porque ele continua aquele meninão da MTV com a maturidade do contexto da idade dele. Sim. Ele consegue continuar curtindo as coisas, desde os tênis dele, e ver como fosse criança. O que bombou nele? Bombou ele deixar a criança interior dele sobressair quando ele descobre e sabe que agora ele vai ser o novo contratado da Rede Globo. Sim. Que bombou com o lance do crachá dele. Dele ficar feliz. Em contrapartida, eu chego lá e eu tô morrendo de felicidade, com vontade de gritar, feliz pra caramba que eu conquistei tal coisa, que eu conquistei isso, que eu fiz aquilo. Mas não. Então, não, tá muito bom estar aqui e tal, Sim. não sei o quê. Cara, como assim? Ele viu, eu vou até falar uma coisa, não poderia falar assim, mas, mas é uma pessoa aí. Mas, não, é melhor falar o nome, para deixar claro. É até bom que ela saiba disso, para ela ver quanto que... Eu comentei isso com ela. Ele viu, um dia que eu cheguei e eu falei, cara, eu vou dar aula para uma pessoa muito incrível. Que eu queria muito dar aula para ela, por vários motivos, tem uma ação e tal. E eu falei para ele, cara, tô muito feliz que eu vou dar uma aula para Negrali, cara. E aí, de repente, quando terminou, quando eu dei a aula para Negrali, eu falei assim, aí eu falei para ele, cara, foi muito legal, velho. Eu tava empolgado. E eu falei para ela que eu gostaria. Que eu falei, você tem que... Só que pareceu que era meio que, sei que você fala para todo mundo. Não, mas é de verdade, eu curti mesmo. E eu queria mesmo, eu fiquei feliz. Tá, então eu tenho que manter a pompa, porque senão eu vou me inferiorizar. Eu entendo a estratégia das coisas. Sim. Só que vivenciar e você ser esse seu personagem, ser você, quem você é, o seu próprio personagem, meu amigo, não tem como não ser diferenciado, não tem como você conseguir não ser autêntico nas suas estruturas. Eu não estou falando para você sair, por exemplo, eu gosto de camiseta regata, então eu vou no casamento de camiseta regata. Sim. Não, contexto, caramba. Claro. Sim. Se o Marcos Mion continuasse lá como aquele menino da MTV... Não, ia bater também. Não faz congruência, não faz sentido. Então, é entender. Esse é um grande problema que muitas pessoas não percebem. Sim, de repente é desenvolver, mas sem perder a essência, né? Exato. O Setaú usa muito essa palavra, a questão da essência, e eu acho que é curioso, porque ele Ser real. tem um pouco da verdade dele. O Sérgio Malandro, por exemplo. O Sérgio Malandro é um cara que a gente conhece desde lá, quando era criança. Só que o que ele tem que entender? Ele não amadureceu junto com o personagem dele. Sim. Ele pode ser aquilo, mas não amadureceu junto. Que nem, por exemplo, estereótipo. Cara, filmaram ele esses dias na padaria, coitado. Os caras ficaram em volta dele gritando e ele teve que entrar na brincadeira mesmo, não sem querer, sabe? Mas faz parte. Porque ele entrou naquele personagem. Mas, assim, por exemplo, todo mundo criticou recentemente o Roberto Carlos, né? Ele pediu pra alguém calar a boca, né? Quer dizer... É a melhor cena da semana. Cara, mas se fosse a Anitta, ninguém teria falado nada. Sim. Por quê? Porque a Anitta, a gente sabe que ela fala as coisas mesmo. Se fosse, por exemplo, na época da Ercy Gonçalves, por exemplo... Mas eu vou te falar... deixado passar. Mas por causa daquele estereótipo que nós criamos aqui. É que nem essa semana foi a primeira vez que ele falou da perna mecânica, não sei se vocês viram isso. Foi a primeira vez. Olha quantos anos, né? Então, quanto tempo o cara tá também segurando essa informação, essa verdade, porque... A gente sempre tem isso aí falando muito. Mas esse é o detalhe. Como que a gente vai... Cara, a gente tem que gerar empatia pela verdade. É isso aí. Mas ele se afastou muito, tanto que a gente vê o mesmo show há 75 anos, né? Ele se afastou um pouco da realidade também e parou, sei lá, numa faixa do tempo lá, 1920, e a gente tá vendo aquela mesma coisa acontecendo agora. E tá tudo bem se aquela for uma escolha dele, mas contanto que seja uma coisa clara. Ricardo, então você vai para uma reunião, você não vai fazer... Claro, por exemplo, sabe por que existem numa reunião aquelas cadeiras que você se afunda? Porque ali, automaticamente, você baixa a sua dopamina na galáxia, né? Você nem tem mais. E aí, você vai para a reunião enquanto a outra pessoa estava em pé, ou sentado num conforto muito próximo. Se você reparar, a minha postura aqui é todo tempo essa, para frente. Sim. Projeção de ar e tudo mais, e manter essa Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que tu acha, por que tu acha que esses X de celebridades, essas pessoas legais, os políticos interessantes, por que eles te escolheram? Porque a gente tem outras opções no mercado, óbvio, né? Sério? Aí, ó. Essa já é uma resposta. Mas mas o que tu acha? Por que tu acha que foi assim, tipo, putz, é o Ricardo que eu quero que venha, me dê uma aula, quero que ele me ensine como se comunicar, como se portar. Por que tu acha qual é o teu diferencial que tu consegue identificar? Confiança, né? Cara, as pessoas confiam em mim. Sim. Mas sabe por quê? Os caras seduz, velho.
É porque... Cara, você tá seduzido? Essa voz dele seduz Se todo afasta mundo. um pouco né? da namorada, seduz facilmente seduzido. O cara tá seduzindo todo mundo Aí aqui. que é o negócio, sabe o que eu quero dizer? É que eu confio muito. Sim. Eu confio muito no meu trabalho. Eu sei que eu faço ele com muito amor. Tem uma frase que eu falo que eu gosto muito. Tudo aquilo que você faria de graça, com muito amor, com muito afinco, com muita dedicação, com muita vontade, com muita honra, com muito respeito, cobre muito dinheiro. E tudo aquilo que você faria de graça, ou tipo, só pelo dinheiro, no sentido de graça, desculpa, faria só pelo dinheiro, entrega de graça. Mas aquilo que você faria com amor, cobre muito dinheiro. Porque isso é importante entender. A gente inverte essa situação. Ah, cara, eu amo tanto estar aqui nesse podcast, eu amo tanto, eu vou vir toda semana porque eu amo tanto. Sim, sim. Entendeu? E acabou. Não. Quais são as condições? Eu não estou falando só de dinheiro físico, tá? Mas deixar claras as minhas intenções de forma natural, verdadeira, para isso. Senão, a gente perde a linha. Tá? Por que me escolheram? Por conta, de verdade, as pessoas, eu estou falando uma coisa que falam para mim, tá bom? Todo mundo fala, Ricardo, eu não sei como você faz, mas, cara, eu confio em você. Porque para ter aula comigo, você tem que abrir. Você tem que contar segredos. Claro, Sim. claro, com Eu, certeza. por exemplo, eu sei de segredos, cara. Olha, eu vou te falar um negócio, que Você é um pouco de Quase um psicólogo padre, é também, quase um né? padre. quase isso. Psicólogo, pai. Porque a comunicação assertiva, meu papel, é ouvir tua história, prestar atenção no que você está me dizendo e falar assim, olha, vamos analisar, existe esse método, essa estrutura, que você pode comunicar isso que você quer desta forma e obter esse resultado. Essa agressiva, bater de frente, essa coisa, você tem que entender quem você é. Então, compreender essas relações de comunicação e análise corporal, análise de tom, análise de estruturação, você tem que saber onde você está pisando. Sim. Por que está. E saber quando você tira o seu ego de jogo, quando você coloca seu ego, quando você Quando você fala... manipula. Exato, dessa forma de farmácia que a gente falou. Então, essa é uma forma importante. Então, querendo ou não, eu acredito de verdade. Pode parecer arrogância, não sei, mas é de verdade. Eu sinto que é confiança, de verdade. Mas, Ricardo, assim, a gente tá chegando ao fim, eu quero muito fazer uma pergunta para ti, que é porque, assim, tu é referência, com certeza, a gente, pô, só o fato de a gente falar que ia fazer contigo um monte de gente legal, que a gente já sabe que já é grande no mercado, te usa como referência também. Uau. Mas a gente eu quero muito entender, se tu fosse começar hoje, para quem tá começando, tem gente que quer seguir essa mesma linha, essa mesma trilha que tu seguiu, se tu fosse começar hoje, para onde tu iria? Qual é a primeira etapa para quem a gente quer começar a comunicar melhor, quer começar a ter um retorno melhor nesse sentido? O que tu indica para começar? O start. Vai parecer... Por favor, gente, eu preciso alinhar a expectativa com todo mundo. Sim. Esqueça a religião, porque eu vou falar. Religião, esqueça. Você pode ser ateu, ateia, você é ateu. Estude a Bíblia. Como história. Sei que parece estranho. Porque Jesus, ele faz uma coisa que me deixa intrigado. Só como história mesmo. Pensa como história. Cara, por que ele não reagia? Como ele reagia? Por que ele faz? Como que ele conseguiu fazer tanta gente segui-lo, cara? Para e pensem, gente, ó. Não estou te prometendo dinheiro. Não estou te prometendo uma vida fácil. Não estou te prometendo, sei lá, os seus maiores desejos. Cara, ao contrário, você tem que simplesmente deixar para trás os seus maiores sonhos. Como ele fez isso? Através do amor, né? E aí você começa a entender a relação dessa comunicação. E ele, para mim, consegue fazer uma coisa muito bonita. Ele consegue dar comando, ele consegue ser firme, ele consegue ser muito brando, ele consegue ser gentil. Eu sempre estou falando de uma passagem muito interessante. Tomé conversando com Tiago e pergunta para Tiago como que ele estava se sentindo, por que ele estava assim, aquela cara, e perguntou se aquilo incomodava, sendo que Tiago tinha uma doença, né? E ele era discípulo. Mas ele viu os outros sendo curados, no caso, e falava assim, tá, por que todo mundo está curando, né? E fala assim, não te incomoda isso, né? Tomé deixa bem claro. E não é que não incomoda ele, mas ali tem uma lição de Jesus. Qual é? Livre-arbítrio. Se você não for até ele e pedir para que aconteça, porque aquelas pessoas estão sendo curadas porque elas estão atravessando a cidade, o bairro, ou o estado que seja, para poder ser curado. Sim. Para tocar em Jesus. Porque é através da sua fé, é aquilo que você crê.
Sim. Então acontece muito no nosso negócio hoje, trazendo para essa nossa realidade de hoje, pedir um casamento muito bom, um namoro muito bom, uma casa muito boa, um relacionamento com amigos muito bom, filhos muito bem. Por que tudo isso a gente fica puxando para isso, mas não percebe? Por isso eu falei do merecimento de novo. Se você analisar e olhar para isso, a primeira coisa que eu faria hoje, eu estudaria Jesus como o maior estrategista em comunicação assertiva. Eu estudaria ele. Porque eu já estudei muita coisa. Sim. Muita. Tô falando sério, ó. Você é do marketing. Eu comecei a As marketing. respostas estão ali, né, cara? No marketing digital eu comecei final de 2012. Depois eu fiz outras formações de marketing digital da Digital Market do Randise, nos Estados Unidos. Fiz curso de barista. Fiz curso de adestramento de cães. Tudo louco, né? Eu fiz também, até um amigo me ensinou sobre como é ser um enólogo, né? E tudo mais. Eu fiz curso de tudo. Eu queria comprar uns whiskies lá para o escritório novo, né? Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu não entendo nada de whisky. Fiz um curso de whisky. Entendeu? Para poder comprar o whisky certo. Para comprar o whisky certo, claro. Não é comprar pela marca, mas pela qualidade do whisky. Eu nem tomo. Apesar que, de vez em quando, eu vou lá e dou aquele golinho. Só para dar aquecida no corpo. Não, quando tem visita. Acho bonito. Aí ontem o Pedro estava lá, a equipe está lá, é visita. Então, de vez em quando... Bom, abriu a porta é visita, né? E aí, o que acontece nesse processo eu comecei a perceber a forma que o marketing em si, hoje... Cara, eu li muita coisa. Eu já treinei os maiores aí do mercado. Sim. Eu treino muita gente grande. E falo isso com muito orgulho, não com soberba, mas com know-how e com humildade ao mesmo tempo. Eu sei o meu valor, tá? Isso é a vantagem. Eu sei o meu valor. Então, por mais que eu tenha, todavia, que aprender muita coisa, me alicerçar a encontros, a me conectar a um processo, a me conectar a mais gente, a aprender muito mais. Muita gente pergunta, cara, quem que é seu mentor? Quem é seu guru? E eu sempre falo, e ninguém acredita, mas sempre que nenhuma. Além de Jesus, só para não ficar muito padrão, tá? Mas tirando Jesus, por incrível que pareça, são pessoas. É sério. Eu tive gente assim conversando na padaria que me deu uma baita aula. O Pedro sempre está do meu lado, ele sempre anda direto comigo. Cara, tá conversando com alguém e eu falo, cara, você viu isso que essa pessoa falou, velho? Que insight maravilhoso. E eu chego lá e falo, cara, que lindo isso. E eu converso com todo mundo, cada um me traz uma percepção. Vocês hoje, pode não parecer, mas vocês me ensinaram hoje. Em vários aspectos. Vários. Em muitos aspectos. Você, por exemplo, adora fotografia. Mais do que fotografia. Você também gosta da análise. Você gosta de ler as pessoas. Seu maior desejo, realmente, de forma direta, é conseguir ler o outro com velocidade. Sim, velocidade mesmo é uma coisa que está muito atrelada na minha cabeça. Às vezes eu tenho dificuldade de me relacionar exatamente porque eu vejo as pessoas muito lentas e eu tenho, isso por causa do meu pai, tá? Meu pai é um desgraçado. Não faz corte com isso aí, pelo amor de Deus. É porque meu pai, ele é um cara que ele tá conversando qualquer assunto com ele e ele tem na cabeça dele, ele começa a fazer várias... possibilidades que aquele assunto vai tomar e ele começa a tentar resolver aquilo ali de várias formas. Ele faz de uma forma tão natural pra ele que ele já fica até falando sozinho. Tu vê ele cochichando e eu vejo, cara, o cérebro dele tá falando, tá tão rápido que ele tá falando em voz. Então isso passou pra mim. Eu tenho até uma certa agonia quando as pessoas são mais lentas e eu adoro gente rápida. Então é porque daí eu consigo me conectar melhor e eu consigo, né? Então, mas é uma coisa que eu tô trabalhando em mim. Eu não sei... Dá uma respirada. Viu? Tá tudo bem. Mas olha que interessante, só pra finalizar esse ponto, pra gente perceber. Concordo. Você tem uma linha que é muito boa. Uhum. Eu diminuiria, por exemplo, o X do WhatsApp, que eu sei que você ouve. Se tivesse 10X, você colocaria 10X. Entendeu? Te incomoda. O ao vivo vai te incomodar cada vez mais, porque você não pode acelerar em tempo real. Né? Mas a paciência é um ato muito importante. Não sei se vocês repararam, quando eu comecei falando com vocês, meu tom era um pouco mais acima. Mas eu vou abaixando, até conduzindo meu tom natural. Sim. Eu sou mais calmo mesmo. E a gente acaba diminuindo o nosso ritmo também, né? Exato. Eu percebi que a gente... Esse é meu papel, acalmar as pessoas. Porque, sério, porque a comunicação mais produzida... pessoas que pensam rápido demais, elas se tornam analistas em movimento. Quer dizer, você só consegue ser um bom analista se tiver muito movimento. Se tiver muito movimento, você tá.
Os que são muito lentos, se tiver muito movimento, meu Deus do céu. Apavora. Apavora. Essa pessoa não. Mas se ela tiver silêncio, cara, ela cria a estratégia de uma maneira tão linda. Sim. Então a gente precisa se conhecer. O Tauan mostra uma coisa seguinte. A tua forma de criar como arquitetura, você é um descodificador. Então você não é codificador. Você precisa ver as coisas. Eu falo, cara, o que a gente pode fazer com esse modelo aqui? Com essas uvas, com essa. Você vai ter que tirar do pote para colocar de volta. Entendeu? Você não vai conseguir daqui mexer. Porque você é um descodificador. Entendeu? O que funciona? Tipos de pessoas. Você já é mais codificador. Se você, tipo assim, cara, já tá montado, vamos fazer com o jeito que tá. Vamos encontrar um jeito que. Vamos embora. Feito é melhor que perfeito. Então, tem uma frase. O Érico só me chama de voz, né? E aí que ele falava essa frase, virar feito perfeito. E eu falei, vou criar uma frase para ele para parar de falar essa frase. Então, e eu criei uma frase. Você só pode aperfeiçoar aquilo que está feito. Você só pode aperfeiçoar aquilo que está pronto e feito. Do contrário, você não pode aperfeiçoar. Justo. Porque senão, quando a gente fala melhor feito que perfeito, a gente parece que a gente pode fazer qualquer porcaria. Sim. Entendeu? Quem são os excelentes nunca vão pensar nessa frase como porcaria. Mas os que são medianos ou que estão começando, todavia, vai justificar na falta de, por exemplo, iniciativa, interesse, ferramenta, até preguiça, vontade, aquilo, eu fiz assim mesmo porque, tipo, melhor feito que perfeito. Entendeu? Não pode virar uma desculpa, mas sim uma estrutura. No caso do descodificador e codificador, as diferenças são claras. Sim. Eu preciso descodificar ou para codificar. Então, por isso talvez vocês somem muito bem. Mesmo que ainda, todavia, estejam em construção o tempo todo, e faz parte. Com certeza. Por exemplo... E a gente aceita qualquer tipo de opinião. Não, e muitas vezes eu já fui muito mais acelerado, tá? Que fique muito claro. Quando eu cheguei aqui, primeiro dia eu botei um drone atravessando o estúdio inteiro ali, no meio da sala, então eu realmente era muito mais acelerado. Tô aprendendo com o Tauan também. Ele tem um quarto zen, o cara tem outra vibe, outra energia. Mas realmente é uma coisa que eu trabalho em mim diário, assim, até a questão de desapego de ideias também, é uma coisa que eu tô trabalhando muito em mim, assim. O Fernando esteve aqui, e o Fernando a gente conversa. E às vezes ele me liga e ele fala, irmão, tem uma coisa que eu queria falar com você. Cara, já sabemos que vai levar 2 horas, 3 horas, tranquilo. 3 Na verdade, não é uma coisa, é uma coisa bem complexa. É muito. Eu sempre gosto muito, ele me ensina muita coisa, eu ensino muita coisa para ele, e essa é uma troca muito boa, né? Sim. E teve uma vez que ele falou um negócio para mim que foi muito interessante, que nunca mais esqueci, eu já falei para ele sobre isso. E ele falou uma coisa que é o seguinte, ele falou que ele estava na casa da Sheila, mesmo agora, são separados, mas estava na casa da Sheila, e não sei se ele contou aqui, mas o Xuxa ele tem uma mania, que é assim, uma regra. Ele pega várias roupas que está lá parado e bota dentro de uma mochila, ou de uma mala, tá? E deixa ali. Se durante 6 meses ele não sentiu falta daquilo, ele doa aquela roupa, ou o que for. E um dia ele estava na casa da Sheila, a Sheila passa com uma capa, tipo uma capa de chuva vermelha. Ele olhou aquilo e falou, ei, parou. Isso daí é meu. Não é seu, não. Tava na mala. Ele falou, mas é meu. Já foi? Não sentiu falta até agora? Isso, foi muito legal que ele falou. Ele falou assim, que nessa hora deu um estalo nele. E ele percebeu. Você reparou como coisas que a gente dá para os outros, a gente fala, isso era meu? Não é seu mais. Não. Entendeu? Sim, desapegou, né? Já era. Mas a gente está apegado até com essas coisas. Então o que a gente tem que falar, cara, isso agora, eu te dei esse morango. Eu peguei meu morango e dei para o Thiago. Não vai rolar. Entendeu? Não. Cara, eu dei o morango para o Thiago. Tá ali, ó. Thiago, esse morango é seu. Acabou. Não é meu que eu estou te dando nesse sentido. Claro que existe contexto. Mas isso foi uma lição que eu aprendi com ele sobre desapego. Outra lição que quero deixar como final, que eu aprendi com um grande amigo, que é meu irmão também, que é o Rufino, Geraldo Rufino. Senhor Felicidade. Um dia eu ligo para ele. Não, ele é exagerado, ele é irritantemente feliz. Que isso. Aí, um dia eu liguei para ele, eu vou imitar ele porque é legal. É legal ter toda essa... Aí eu falei assim, ô Negão, cara, desculpa tá te ligando aí direto, não quero te incomodar não. Ele... Ô, meu irmão! Ó, te dá um toque. Você não tem essa liberdade, você não tem esse poder, não. Falei, poder do quê, Rufino?
Não, você não tem o poder de me incomodar, não. Só eu tenho. Caraca, melhor resposta, né, cara? Cara, Isso é bobo, né? pô, e é sutil. Parece bobinho, né? Mas é. Mas não é bobinho, não. Não. Ele não falou brincando aquilo. Ele não falou brincando. Aham. Eu tinha uma ligação importante para falar com ele. Eu desliguei o telefone porque eu precisava refletir sobre aquilo. Quanto poder a gente dá para os outros, cara? Às vezes eu me lembro que tem um candidato aí, tal, um político, que me incomodou e eu fiquei uma semana com esse cara me incomodando, cara. Na minha cabeça aqui. Entende? Ele tava lá seguindo a vida dele, mas ele tava me incomodando. Uma semana na minha vida, isso tá dizendo? É quase Porque eu isso. fico com essa, eu levo pra vida, né? Cara, essas mas coisas. tem, mas tem que parar com isso. Não, tô. Cara, eu já. Nossa, eu tento Bobagem. ensinar. Não, eu Isso é tô- bobagem. Por exemplo, sei lá, eu te falei uma coisa, você pode refletir, pode não sei o quê, beleza. Cara, mas isso aqui não pode tirar a tua vida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Tem duas frases. Uma do meu cunhado, que eu gosto muito, mas não é nem dele, né? Acho que é de Napoleão. Napoleão Hill, não, Napoleão Bonaparte, se eu não me engano. Deu uma roubada. Mas que é o seguinte, mas é que eu aprendi com ele, que é assim, ó. Vamos despacio que estou apurado. Vamos despacio que estou apurado. Que significa, vamos devagar, que eu tô com pressa. Aham. E a outra, condicionada a isso, tem uma forma básica, né, de como a gente leva a vida, que é assim, eu posso me preocupar com as coisas, eu devo me preocupar, mas viver preocupado é outros 500. Aham. Entende? Então me preocupo com o horário, me preocupo com a situação, me preocupo com isso, me preocupo com aquilo. Mas viver preocupado com isso é porque tem alguma coisa de errado. Com certeza. Cara, não sei nem o que dizer. Foi tanta foi coisa que legal, tu ensinou pra gente aqui em Legal. porra, Eu fiquei uma como hora uma e meia. criança aqui Eu- assistindo e aprendendo. Foi a primeira vez que a gente cortou praticamente nada, porque te ver falar é um grande prazer. Assim, e obrigado. foi realmente uma aula. E eu trabalho com comunicação, ouço muita gente, a gente tem acesso a muito. Com o YouTube, a gente tem acesso a muita gente boa, mas, cara, Obrigado. foi uma honra mesmo. Queria que tu deixasse pra gente, por favor, onde as pessoas te encontram, onde vão poder saber um pouquinho mais desse teu trabalho, redes sociais, sites, o que tu tiver aí pra poder passar pra gente Ó, poder gente, como eu não compartilhar. sei ser bobo da corte, eu ia brincar agora, eu ia falar assim, bom, você me encontra no Olho em Franco. Olha só. É aí a fonte do dinheiro, gente. Mas aí. eu descobri... Eu passei uma vergonha esse dia, porque eu não sabia o que era esse negócio. Sério? Gente, eu não sabia. Eu não posso. Esses dias uns amigos lá mostraram que eles se conheceram no Tinder. Sim. E me mostraram o que é o Tinder. Porque Ah, tem não uma ideia de conhecia? uma alienado. Eu tenho até, não tem mais digital aqui de tanto passar pra direita. ó. Nossa, Esse é o que Tinder. isso. Sacanagem. Não, mas... E ele tava cego, tá? Ele tava Ah, cego. entendi. Agora eu tô me Ele recuperando. tava dando match em todo mundo. Não, e depois que eu abri, não, é verdade, eu fui fazer Hora uma que viagem ele na abriu, Europa. ele falou, não, Eu fui fazer uma viagem na Europa, todo mundo era bonito. Então era direita aqui, todo mundo, match. Eu falei, pô, tô bombando, tá todo mundo dando match Mas comigo. eu não entendia. Depois eu fui olhar. Ele falou assim, match. Eu falei, Cara, tem certeza? absurdo esse negócio. Match é quando a outra pessoa gosta de ti também, né? não, Então mas os eu dois tô se gostaram. sabendo. Mas depois eu abri aqui no Brasil, quando a visão já melhorou. Rapaz, foi tanto desmatch que tu não imagina. Entendi. Mas assim, ó, essa coisa de rede social eu não manjo muito, né? Não sou muito legal. Eu entendo, sou obrigado a estar em algumas, mas esse negócio de Tinder. Sim. Agora descobri esse tal do OnlyFans. Esses dias também eu quis marcar um evento. Nossa, esses dias não, já faz um tempo. A gente comecei a não, vamos todo mundo, vamos fazer tipo, você, ó, mas tem que ser, não sei o que eu falei, tem que ser 4h20, hein? Da tarde. Aí pronto. E ele falando aquele troço, 4h20, Aí os maconheiros 4h20. já- Então, mas eu não sabia disso. Já pegou uma comunidade toda. Não, mas eu não sabia. Eu não sabia o que eu tava falando. Eu falei assim, aí eu falei assim, ô Ricardo, mas 4h20 da tarde não é bom, não. Talvez não seja o melhor horário. Não é melhorar. Eu falei assim, por quê, cara? Eu falei, não, vai lá, mano. Não vai. Eu falei, tá bom, vai. Eu, depois que eu fui entender o que era 4h20. Eu marquei um café esses dias lá em casa, domingo agora, com os amigos, e marquei 4h30. Deixei bem claro. Não cheguem antes. Bom, mas olha, gente, quero agradecer a vocês. Obrigado pela hospitalidade, como eu falei Uma aula. anteriormente. Nós que agradecemos. Obrigado também pelo carinho, pela forma como tudo foi conduzido e também espero de verdade que esse conteúdo possa, de verdade, abarcar as pessoas para que elas possam entender que a vida está difícil, sim. Se alguém está falando que está fácil, não está. Em vários aspectos. No relacionamento, na forma... Nunca esteve tão sensível a nossa parte interna. Nós estamos machucados. Existe um efeito que eu chamo, que é o efeito borboleta que eu estou sentindo. E o efeito borboleta, para mim, ele tem 2 anos, mais ou menos, tá? E nesse efeito borboleta, por exemplo, com a pandemia, coisas que lá no começo da pandemia, durante a pandemia, meio que a gente não entendeu, não sentiu, está refletindo agora.
Nos casamentos, então, nem se fala. Nos relacionamentos como um todo, nem se fala. As pessoas estão sofrendo de ansiedade ao extremo, síndrome do pânico, estão sem saber o que fazer da vida, não entendem por que aquilo ali bomba, aquele outro não bomba mais, por que a música hoje, eu estava lembrando antigamente, você lembrava de 9 minutos de um faroeste caboclo da vida do Legião Urbana? Não lembra o refrão. A música que dá um mês atrás, cara, você não consegue, você fala, nossa, essa aqui... Essa é velha. Eu me lembro. Essa é velha. Essa é velha. A minha playlist de funk, todo mundo diz que é velha. Bom, só 3 meses atrás, a galera já não... Minha esposa fomos assistir, ela pediu para ela que ela queria assistir um negócio, uma novela antiga que passou aqui no Brasil, e ela queria assistir, ela assinou aquela Globoplay. Sim. Nem se pode falar merchan, mas... Pode, tudo. Aí, da Globoplay e tal, e ela pegou e começou a assistir, e a gente tava lá, um dia eu tava em casa, aí eu vi, deixa eu ver os programas de humor, né? Uhum. Cara, comecei a ouvir eu falei, meu Deus, era muito ruim, velho. Puxa. Eu comecei a decepcionar, sabe? Falei, meu Deus, mas eu tinha uma visão que era tão bom. Era tão bom. Mas eu acho que tá relacionado à atenção também. Sim, aí eu assisti um do Paulo Gustavo, 220 volts. Eu nunca assisti esse programa. Sim. E eu assisti nesse dia. E eu tava vendo lá, tal, e ele tava na performance, né? Músicas, tal, de sucesso. Aí colocou uma da Ivete, colocou uma do Michel Teló. E aquela coisa toda, e eu fiquei tipo... Falei pra minha esposa, meu Deus, realmente essa música já faz um tempinho, né? Já faz uns 2, 3 anos, né? Uns 3 anos. Cara, não, as músicas que eu tava ouvindo lá já fazem quase 10 anos já. Que loucura, né, cara? Não, gente, de que ano que é Michel Teló? Para e pensa. Se eu te pego aí, faz uns 8, 9 anos, aliás, primeiro. Por aí, é isso que eu tô te falando? Mais, cara. Gangnam Style, aquela coisa tipo, Gangnam Style fez 15 anos agora. Então, é isso que eu tô te falando. Cara, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Cara, me congelaram no tempo. E eu perdi a noção do tempo. Já eu fui falar pra ele ali que ele é pagodeiro, que eu falei pra vocês. Né? Não é à toa que o Tauan, que fica os roqueiros que conhecem, o Tauan tava cantando um pagode agora há pouco. E eu fiquei assim, perplexo. Mas tá tudo bem. Isso não tem gravado, pessoal. Assim, poxa, eu gosto do Thiaguinho, tá? Também tem quem mais que eu gosto? Do Thiaguinho. É isso, acabou. Todo o pagode resumido no Thiaguinho. E do Periclão. Não, mas o Thiaguinho é uma perna, não é? Perna que pensei que você... Aí, me confundi. Aí o Pedro tava falando pra ele, eu falei, pô, cara, claro que eu conheço pagode. Eu falei pra ele, pô, Catinguelê. Belo. Soeto. Aí eu falei pra ele, cara, metade. Quem mais? Molejo, Raça Negra. Tipo, essas coisas. Isso é pagode, não é? Ah, lógico. Então. E aí, tipo, aí eu percebo que já faz um tempo que eu não estou inteirado do que tá rolando no mundo da música em si. Mas o ponto que eu quero chegar para finalizar é o seguinte: da gente perceber o quanto tá acelerado as coisas, o quanto a gente está deixando de curtir as coisas, o quanto a gente deixa de aproveitar. Então essa é a minha mensagem final, para que todos nós possamos olhar um pouco mais para dentro de nós e curtir um pouco mais a gente. Lembra quando a gente sentava na sarjeta, no meio-fio, e ficava ali com a molecada sem fazer nada? Eu me lembro de ir, por horas. Exemplo, de brincar com a molecada na rua, de arrancar a tampa do dedão do pé, porque chutava o asfalto, entendeu? Aquela coisa sujo pra casa. Exato. Eu não tô falando... árvore. Só para deixar claro que eu entendo que hoje é uma nova geração. Eu entendo. Mas é legal que elas possam encontrar uma coisa que de fato é hoje, que combina com hoje, que combina com essa juventude, e combinem com a gente o momento que nós estamos vivendo. E poder brincar um pouco também. Animal. Entendeu? Brincar um pouco, curtir um pouco, sermos menos tão não são sérios, mas cobrar tanto da gente. Rigorosos consigo mesmo. Muito, cara. Parece que a gente tem que estar certo o tempo todo. E podemos sim estarmos equivocados e podemos estar certo. O contexto vai nos permitir isso. E se conectar consigo mesmo é a parte mais profunda. Não enrola, Ricardo. Passa a tua rede social pra gente. A galera quer te achar. Eu sei que tu não usa. Beleza, eu uso pouco. Beleza, eu quero que te encontre. Ricardo Silva Voz. Isso. Ricardo Silva Voz na rede social que você mais gostar. Menos ali. Procure no Only. Como que é o outro? Nem sei mas ó, vai no Instagram. É o melhor jeito. Ricardo Silva Voz. Ricardo Voz. Ricardo, acho que o... E o OnlyFans é brincadeirinha, tá? Tá, não. Brincadeirinha. Talvez não. Tauan, se quiser dar finalizar aí pra gente. Cara, eu agradeço demais. Sua presença foi realmente muito importante pra nós que estamos começando agora, né? E, pô, só agradecer por você ter escolhido nossa cidade pra morar. Legal. Mudar as pessoas.
por onde você passa, eu tenho certeza que todo mundo não vai ser mais a mesma pessoa. E parar de seduzir todo mundo, né? Obrigado. Tô entendendo nada. Eu vou botar um coraçãozinho com a foto final. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Valeu, Léo. tchau, tchau.